Fala pessoal, boa noite, ao vivo, Portocast hoje. Olha, prepara que vai ser sensacional, viu? Hoje eu tô recebendo aqui meu amigo Carlos Torres. Muito, valeu o convite, Paulo. Carlos, para quem ainda não mora nesse planeta, talvez não conhece o Carlos. Carlos é um baita de um escritor, tem muito conteúdo para falar para vocês hoje aqui. Então, Carlos, Vamos sair da caixinha primeiramente, um pouco, hein? vamos sair da caixinha. Vamos sair da Essa é a caixinha. ideia. Então, primeiramente, muito bem-vindo, obrigado por Gratidão, ter Paulo. vindo. Eu vim E de coração, porque eu já te acompanho um pouco tempo, né? E você segue uma linha diferente, né? Da maioria dos médicos. Então eu tô aqui para aprender com você e a gente trocar imagina. essas ideias, porque as coisas que eu falo não são muito conectadas com a ciência em si, né? Mas sim com a paraciência, né? Que é além do normal, né? O paranormal. Então vai ser um papo interessantíssimo. Mas você sabe que existe aí já para fazer essa conexão, É, né, entre fé ou espiritualidade, como eu gosto de falar, é, e ciência. Eu li uma frase um tempo atrás que eu acho que é a pura expressão da verdade. Então ele fala que a ciência, ela trata de fatos que são verificáveis. sim, comprováveis, verificáveis. A espiritualidade, ou a fé, ou como você queira chamar, ela trata da verdade. Então nem sempre a verdade ela é verificável. Então, Exato. muito tempo atrás, na época da Inquisição, se a gente for lembrar, Sim, o que Galileu Galilei falava não era foi verificável. julgado, exato. Foi julgado, condenado à prisão domiciliar, etc, etc, etc. Muito tempo depois, começaram a se verificar os É, postulados dele. Se a gente for puxar mais para trás aí, eu vou pegar você que é um grande conhecedor de história, muitas das coisas que Jesus Cristo falava lógico. não eram consideradas Não, e outra, era verdades. uma parábola, ele falava numa linguagem parabólica, era mais, é complexo até hoje, as pessoas não compreendem, né, direito o que ele quis dizer, né? As doutrinas religiosas, tudo traduzem, trazem, mas ainda todo mundo no mundo da interpretação, né? O próprio Pai Nosso é uma canção, é um hino, né? Eu estava ouvindo você falar sobre o Pai Nosso, eu achei fantástico, né? Então, para quem não teve É oportunidade de muito ouvir, interessante. né, você começou a analisar o Pai Nosso frase a Na frase, né? íntegra, o que as pessoas fazem, é o Pai Nosso mecânico, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ah, eu faço 500 Pai Nosso, mas não sabe o que tá falando. Mas não Então, vem do coração, né? aí não vem do coração e não sabe do que se trata aquilo. Que é Vamos um. explicar pro pessoal? Vamos. Deixa o pessoal ficar mais quietinho aqui atrás, É, entra nessa é. seara aí. O Pai Nosso, Que as assim, provocações, é. quando a gente vai falar da luz, elas vêm de todo jeito, né? Mas tem uma coisa muito interessante dessa história da luz, né? Outro dia eu vi essas coisas de internet, de Instagram, É, eu vi uma montagem, como se fosse um card, o cara falando assim, olha, se você é luz, você não deve ter medo da sombra, porque você sempre jamais. provoca a sombra. Eu aprendi Sem isso na. você, a Porra, sombra não eu existe. aprendi isso na prática, Paulo. Na prática. Quando eu tive uma maldição que eu vim do Egito, né? Não vou contar tudo, que senão a gente fica até amanhã aqui, mas uma coisa que aconteceu lá em 2018, 17, 18, que eu acabei puxando pra mim uma moça que tava no grupo, que eu levo grupos pro Egito, né? Já há muitos anos. E uma moça, ela ficou um obsessor, né? Entrou, era um mago negro, na verdade. Dentro da Casa da Sagrada Família, não sei se você já ouviu falar, Uhum. onde Jesus, Maria e Jesus bebê, Maria e José viveram quando eles fugiram lá de Nazaré, aquela história toda do genocídio das crianças, do Uhum. Herodes, né? Eles fugiram para o Egito. Só que eles não foram também sozinhos, eles foram com essênios, né? Com mais de 30 essênios de segurança. Até porque Jesus não era um pobre coitado, não nasceu numa família de favelados, aquelas histórias que a teoria da Romanceadas, né? libertação criou. Não, ele era um. Quase que. O José era um arquiteto, né? Que Ele pra época era era um um nobre engenheiro. praticamente. É, como se fosse um nobre, exato. A casa de Maria, quando você chega lá em Nazaré, é como se fosse uma mansão de Alphaville, na época. Então não tem essa. Então ele era muito bem cuidado, nasceu numa família de posses, né? E eles foram viver no Egito. Então, nessa casa da Sagrada Família, que é no Cairo, no centro do Cairo, e as pirâmides estão tipo 5 quilômetros para frente, eles viveram lá. Então a gente foi visitar lá. E quando a moça saiu, ela já saiu com o olho virado, tipo, já incorporada. Influenciada totalmente, Não, né? tava incorporada mesmo, né? Com o espiritismo a gente sabe o que é uma incorporação, né, de um obsessor, um possessor quase, né? Possuiu ela ali.
E eu fui lá salvar ela, só que eu puxei o professor pra Aí mim. veio pra você. E eu vim com a maldição, né? E eu aprendi como é que se trata o mal na íntegra, né? Na pele. Não pode subjugar ele, você tem que Doutrinar. doutrinar ele, exato. É. Sabe que muitas pessoas, Subjugar mesmo. elas acham estranho, o neurocirurgião tá falando de fé e religião, mas óbvio, no começo até eu mesmo achei, falei, pô, tem uma formação científica, Ah, mas agora eu vou entrar nessa seara. Rótulo. E aí eu me libertei desse tipo de... Foi julgado, com certeza. Me libertei desse tipo de amarra e eu encontrei a conexão, né, entre A espiritualidade assim. e a ciência. Então, existem algumas coisas muito interessantes, que eu sei que você gosta também de física Você quântica. pode falar o que você quiser. Então, veja, olha só, a gente quando pensa em fé e neurociência, a gente já tem registros de áreas cerebrais que se acendem quando você tem algum tipo de pensamento religioso. Então, Numa ressonância magnética, mapeada. a região funcional que a gente chama, a região periaquedutal, que é uma região que está envolvida no controle da dor, ela se acende, Fica onde? fica ali no tronco cerebral. Tá. E aquilo se acende quando a pessoa está com algum pensamento mais espiritualizado. E aí a gente faz algumas inferências, fala, bom, será que talvez é por isso que o camarada que é mais espiritualizado tem uma forma de tolerância à dor diferente de um camarada que não é tão espiritualizado, né? Esse é um ponto. Segundo, porque as sinapses também mudam quando muda, acontece isso. você modula, né, a via de transmissão. Segundo, existem aí estudos, tem um, por exemplo, que eu acho sensacional, que eles pegaram um grupo de pessoas, um grupo homogêneo, de pessoas com a mesma idade, do mesmo gênero, com a mesma doença, com o mesmo estágio clínico da doença, dividiram esse grupo em dois, aleatoriamente. O grupo A, os dois receberam o mesmo tipo de tratamento. Tá. O grupo A pegaram os nomes, a relação dos nomes daquelas pessoas e mandaram para um mosteiro a relação do nome. Ah, entendi, para receber vibração. Para receber orações daquele grupo de monges que não tinha conhecimento nem ligação nenhuma com aquele grupo de pacientes. Entendi. O outro grupo... Que é o que acontece em centro kardecista, que você põe exato, o nome para vibração. Tal, O outro grupo não recebeu esse tipo de assistência. Tá. Né? Depois de um tempo eles foram medir os desfechos clínicos. E o desfecho que recebeu orações do grupo recebeu um desfecho muito melhor. Então, esse é um outro estudo. E o terceiro que eu gosto de citar, citei até aqui na entrevista que eu fiz com o Lacombe. Tá, acho que eu vi. Eles foram num departamento de hemodiálise, como você sabe, é um negócio extremamente consumidor, né, que consome muito do paciente. Assim, a questão de você tirar o sangue inteiro e filtrar externo e devolver e etc. E eles aplicaram, dois grupos diferentes de pesquisadores aplicaram questionários diferentes. Um aplicou um questionário para medir o grau de felicidade das pessoas. Pô, mas você vai medir felicidade num grupo de gente doente? Sim, porque apesar de estarem doentes, tem níveis diferentes de felicidade, né? O outro grupo foi lá e aplicou um questionário de gratidão, né? uma de energia positiva. O outro grupo aplicou um questionário de espiritualidade para ver quanto mais espiritualizadas eram aquelas pessoas. O grupo que era mais espiritualizado, depois cruzaram os dados, o grupo mais espiritualizado também era o mais feliz. A despeito da mesma doença. É matemático, né? Quase que... Então são evidências que são... A ciência, ela tá aí, não, como a gente falou no começo, ela mexe com o que é verificável. O que hoje não é verificável, talvez não seja porque a gente não tem instrumento para verificar. Exato. A gente está super avançado. Tecnologicamente, a medicina, meu Deus do céu, né? Tem gente que ainda fala, eu não sei, tá tão ruim as coisas, eu tenho dores, eu não sei. Cara, vai viver 100 anos atrás. Bom era no Egito. Anestesia. Bom era no Egito, né? Quando a gente abria a cabeça dos outros sem anestesia. Então, né? Eu falei ali em off, né? Então, mas bom era lá, né? Não precisa nem falar de abrir a cabeça, que é o que você faz, né? Já há tanto tempo, eu acho. Mas tirar um dente. Sim. Como é que você vai arrancar um dente de uma pessoa, um canal, você sem sabe anestesia? Você sabe quando a gente fala dessa parte da história da medicina, é uma história meio macabra, né? Assim, deve ser. Até antes da descoberta aí do Lister, a respeito da asepsia das gestantes, que tinha aquela febre puerperal e tal. O parto era algo muito letal. Morria fácil. 30% das mães morriam antes de voltar para casa. Isso é um negócio absurdo. A hemorragia, infecção. E a humanidade persiste apesar disso, né? Anestesia, se você tivesse alguma lesão que para tirar
fosse te provocar muita dor, a chance de você morrer infartado na cirurgia Sim. era maior do que morrer da doença. Cara, então, quando Então, é o você que você estuda falou. na faculdade, você deve saber, ou ler, né? As coisas deve ser muito macabro, né? É bizarro. Você fala, como é que pode, né? Mas, Carlos, Mas depois veio a penicilina, veio a anestesia, mudou o mundo, né? isso é uma coisa que eu acho curiosa, né? Porque você vê que a humanidade, ela avança, e isso eu acho muito bonito da humanidade, mesmo em cenários muito ruins. Nas guerras, a evolução A da evolução medicina da nas medicina guerras nas é guerras absurda, né? é um período É de absurdo. absoluta Eu barbárie. tenho certeza que eu já abri frequência, então vamos começar a sair da caixinha. Eu já abri frequência um monte de gente, né? Amigos, tanta gente que já. No mundo todo que a gente já foi. E, cara, médicos, terapeutas, médicos como você, a maioria já foi médico de guerra. Ah, sim. Em outra vida, né? Já foi médico de guerra, já foi enfermeiro de guerra, e o cara não consegue sair dessa história. Eu tenho que curar as pessoas, ele nem sabe que ele tá, ele acha que tá na guerra ainda. Tá no automático, né? Não, quando chega alguém sem perna no hospital, eu tenho que curar, eu tenho que ajudar. Porque ele tá naquilo ainda. Mas São você muitas memórias. Você sabe que eu tenho a minha prática religiosa, claro. Uhum. E hoje eu fui até o templo, né, o local Tá. que eu exerço essa prática religiosa, e a dirigente de lá chegou pra mim e falou assim: "Você reza?" Eu falei: "Rezo todo dia." "Mas você reza por você?" Eu falei: "Não, eu rezo pela minha filha, pela minha mulher, pelos meus doentes." Todo mundo "Mas fala você isso. pede pra você?" Eu falei: "Não." Eu peço, cara. Aí ela falou: "Mas como você não pede pra peço. você?" Eu falei: "Ah, eu vejo tanta coisa. É. Tanta gente doente, tanta gente sofrendo, tanta gente as morrendo, dores do mundo, né? que eu falo, puxa vida, olha só, tanta gente sofrendo mais do que eu vou aqui pedir." Ela falou: "Mas você tá errado, você tem que pedir pra você." fazia isso também. Eu peço pra mim, porque a gente precisa pedir força e coragem. A gente tem que estar sempre forte, Aliás, forte. você postou hoje uma frase sobre isso, né? Que o que Postei você hoje tem que porque a gente conversou pedir é força e bastante. coragem, né? Porque você não precisa ficar pedindo segurança. Eu quero segurança financeira, eu quero segurança, garantias que a vida vai ser boa, garantias que eu vou ter saúde pro resto da vida, garantias que para de procurar isso, cara. Só procura força e coragem, que isso Pra enfrentar vem. o que vem, né? Não, isso vem. E aí você procura ganhar dinheiro financeiramente, ter sucesso pra quê? Pra você ficar mais forte. É. Não é pra você ter segurança. Isso é o Olavo de Carvalho, tá? É. Não sou eu, tá? Mas Carlos, Você... eu vou entrar agora. O Carlos tem uma série de livros aqui, Mas ele me deixa eu trouxe completar alguns. um negócio que você falou, eu lembrei de uma pessoa. Quando você falou da... A gente falou que a ciência está muito evoluída e tudo mais. E a paraciência, ela vai se conectar um dia, cada vez mais, não é num dia. Ela vai aos poucos, né? Daqui a 50 anos não tem como dividir mais. A gente está dividido ainda porque a ciência resiste, né? Mas eu comecei a entender muito, buscar entender muito sobre a paranormalidade e a projeção fora do corpo com um senhor, um médico que você deve conhecer. Se marcar, foi seu professor, eu acho. Ou muitos livros dele você deve ter lido. Que é o Dr. Raul Moreno Jr. Conheço, claro. Tem Sem como não dúvida, conhecer, conheço, né? claro, conheço. Ele operou minha mãe, ele operou minha avó, ele tirou tumor do cérebro. Tudo. E ele escreveu um livro sobre isso. Sim. Porque ele tinha relatos das pessoas em mesa de cirurgia 12 horas e a pessoa depois da operação, em recuperação. Ah, eu vi tudo o que o senhor fez. Olha, eu vou te falar uma coisa, Carlos. Eu peguei o bisturi, você pegou o bisturi, deu pra moça. Como assim? Eu vou te contar pro pessoal que tá assistindo, duas histórias muito interessantes, tá? Acontecidas comigo. Então não é lorota e ninguém me contou. Sim. Eu vi Experiência acontecer. verdadeira. Eu era residente no Hospital São Paulo, idos de 1999, mais ou menos. E aí entrou um cara de seus 40 anos, na época eu achava que isso era velho, né? E aí quando ele entrou, já sofreu uma parada cardíaca. Nossa. Já entrou, já parando. E aí aquele alvoroço, e vai, entuba, e massageia, e não sei o que, e reanima. Conseguimos reanimar o cara, mas ele ficou ali uns 2 dias ainda inconsciente, entubado, respirando com respirador, não sei o que e tal. Infartou, maciço. Tudo bem. Uma semana depois, volto eu pro meu plantão, aí eu olho e falo, o cara tá ali na enfermaria, conversando, tal, não sei o que. Curado. Acordado ainda, pô, tudo bem, se recuperando, mas, pô, pra quem chegou quase morto, né? Aí eu tô passando por perto do leito dele, naquela época o SUS, acreditem, era pior do que é hoje. Então pra vocês terem ideia,
quando eu fiz residência, Carlos, não tinha leito para internar o doente. Então a gente precisava não- pedir não pro que eu fui, doente mas eu trazer visitei de muita casa cadeira de praia. Pra abrir a cadeira no corredor e ficar sentado na cadeira que não tinha gente. Eu maca, fiz tá, isso pessoal? É. Pra cuidar do meu avô. Mas aí, quando eu tava passando ali naquele meio daquele monte de maca e não sei o que e tal, E gente no chão. gente no ensanguentada. chão, Nossa, aquele terrível, cenário, né? terrível, terrível. Aí esse camarada ali me segurou no braço. Aí eu olhei pra ele e falei assim, pô, ficou feliz que o senhor tá bem e tal, não sei o que. Ele falou, doutor, o senhor tava no meu atendimento. Aí eu falei, tava. Achando que alguém tinha falado pra ele, ó, aquele médico ali foi quem te massageou e que te... Alguém podia ter falado pra ele, Sim, né? é. Aí ele virou pra mim e falou assim, ô doutor, o que aconteceu com aquela moça que entrou perdendo o bebê e que tava de blusa laranja na sala do lado? Aí eu olhei, Ele tava, inconsciente. ele tava entubado, Então morrendo. Tava projetado. Aí eu olhei pra ele e falei assim, como é que é? Tava projetado. Já pistola da vida, né? Que moça, que grávida, o que você tá falando aí, cara? Nossa. Ó, toca a tua vida aí que você tá se recuperando. Sai de lá puto da vida, né? Ah, Falando, por que esse cara veio falar groselha na minha orelha, né? delirando, Tá tal. maluco? Bom, aí ficou aquele bichinho da curiosidade, eu chamei a enfermeira-chefe e falei, escuta, O que aconteceu? aquele tal? dia lá tinha uma moça... Ah, tinha sim e tal, ela chegou aqui com descolamento prematuro de placenta, perdendo o bebê, não sei o que e tal. O cara viu. Cara, naquele momento, e isso é muito interessante O cara porque viu. a primeira entrevista que eu dei na TV foi sobre isso. Foi em 2006 que me perguntaram sobre isso, que a gente classifica... Ainda a TV abria um pouquinho Na pra essas Globo coisas. Ainda, né? Isso era um negócio que se chama, Uhum. hoje em dia a gente estuda, tá bem estudado, isso que chama experiência de quase morte. Sim, é uma projeção de experiência quase morta. Então o indivíduo ele tá né, ali, pra quem nunca viu. exatamente, ele fica preso no corpo físico por um fiozinho, e aí enquanto ele E tá fica ali, ali. ele fica passeando. E aí Então, esse era cara o que ele viu. Era o que o Dr. Raul falava. Então contava. isso é um fato. Se vocês forem conversar com muito com os médicos que lidam com emergência, Deve vai acontecer. Né, tudo isso. E a outra coisa que foi a mais bizarra que eu já vi na face da Terra, eu tava de plantão num hospital aqui de periferia, o Hospital do Campo Limpo. Ó, só histórias da merda. E aí eu tava ali com um amigo, a gente chegou um bandido baleado na cabeça e baleado na barriga. Aí a cirurgia geral entrou, a gente entrou junto pra fazer a cabeça e não sei o quê. A cirurgia geral acabou rapidinho, a gente operando a cabeça, de repente a anestesista vira e falou assim, ó, coração parou, morreu. Tá, Bandido, morreu. Morreu, né? tudo bem. Fecha aí, não sei o que e tal, aí tira do respirador, não sei o que, aí vai eu e o meu amigo, meu dupla, pra um balcãozinho ali, Uhum. fazer a documentação de encaminhamento pro IML, não sei o que, aquela coisa toda tal, e o anestesista, por outro lado, fazendo o relatório dele ali, como é que foi, por que o doente morreu, etc e tal. E tamo ali, né, escrevendo, de costas pro paciente, aí de repente a gente escuta, O cara começa a Tu- mexer. tu, O coração tu. voltou. aí eu olho assim pra esse meu amigo, ele olha pra minha cara, monitor cardíaco aqui atrás, né? A gente vira, olha pro monitor, aí os dois olham pro anestesista e falam, o que você fez? Tamo brincando, mas Aí o anestesista virou e falou assim, eu? Voltou. Eu não fiz nada. Eu falei, como você não fez nada? O coração do cara tava parado, você falou que o cara morreu, agora o coração voltou a bater. Ele falou, meu, você que fez alguma coisa. Eu falei, eu? Eu tô aqui de costas escrevendo aqui, tá O maluco? cara voltou. Voltou, cara. Quanto tempo? Isso já tinha uma meia hora. Meia hora. Então, o cara Aí- teve uma EQM pura. E voltou a Ele viver. voltou. Ou ficou e morreu. Uma semana depois eu voltei, ele tava lá andando pela enfermaria. Esse é um Walking Dead, eu acho. Esse nem o camarada lá de baixo quis. Falou, não, volta aqui não. É Tchau. tipo, aqui não, né? Vai pra Então, lá, a gente- vai pra lá. a gente- Mandou ele voltar, né? A gente tem muita coisa que a gente não consegue explicar, Não, o desconhecido é. mas não é porque não gigantesco. consegue explicar que não existe. Não, Eu a mesmo gente já não. vi várias vezes. Né? A gente não sabe quase nada ainda. É Concordo com você. Voltando, a gente tem uma tecnologia gigantesca, a gente tá com inteligência artificial, depois a gente pode falar. O mundo tá numa coisa acelerada, você tem celular, você faz tudo. Cara, mas perto do conhecimento cósmico, extradimensional e tudo que ainda a gente vai ver, é nada. Carlos, existe nada. existe um Sobre a gente mesmo. E o que tem por dentro, então? quando você vai ler, Autoconhecimento. Nossa quando você Senhora. vai ler, tem umas frases que a gente grava, né? O camarada fala o seguinte, olha, é incrível, e isso eu li pela primeira vez num artigo de Harvard. Na época que eu fazia pós-graduação lá, o cara falando, olha, é incrível como o homem, ele domina absolutamente
todo o processo para construir um foguete, levá-lo até a Lua, pousar na Lua e Que não é sei um o quê. negócio absurdo de Mas ele não tecnológico. consegue dominar o pensamento que está entre as duas orelhas. Não, e ele não sabe o que acontece depois que ele fecha o olhinho e sai dessa dimensão. Entende? Quando Ele não você. sabe o Assim, que eu acontece. digo, eu sou um cético por profissão, É. né? Mas quando você começa a estudar e você vê a quantidade de coincidências que precisariam ter acontecido para o organismo humano existir, você fala, isso não pode ser por acaso. Né? Isso Então, não é a por ciência acaso. gosta muito do acaso também. Tem aquele lance do o Big Bang. Tá, é tudo lindo, maravilhoso a explicação. O Big Bang, pô. As galáxias formaram devido ao Big Bang, porque não gosta de falar de Deus. Então eles ficam criando um monte de coisas. Só que, cara, não tem como a gente não começar a pensar, e as pessoas estão sacando isso, que elas estão começando a ver que só a matéria não substitui o vazio, não enche mais o vazio que elas estão sentindo. Ah, eu tenho tecnologia, eu tenho comida, eu tenho dinheiro, eu invisto, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, tem tudo hoje. Menos, Se você quiser ficar rico, você dá um jeito, você fica rápido. menos propósito, né? Não tem propósito, as pessoas não se abraçam mais, não liga mais pro amigo. Então as pessoas estão desumanizando. É uma tendência mundial. Mas tem uns grupos humanizando. Você sabe, Carlos, que eu E é li. isso que é o caminho novo. Eu também acho. Eu li esses dias um experimento que quando eu li, a gente já não é novinho, né? Eu fiquei de boca aberta. Eu não acreditei. Imagine que esses caras, eles pegaram um grupo de pessoas, Uhum. tá? E essas pessoas, eles dividiram em 2 grupos, basicamente. Um desses grupos tinha que ficar dentro de uma sala por 10 minutos, não era 10 horas. 10 minutos. Fazendo. Sem mexer no celular. E sem falar. Sim. E sem falar. Então eram 10 pessoas que ficavam uma sentada do lado da outra. Só quieto. Quieto. A sua missão era ficar quieto. Não, o cara começa a se coçar, começa. O outro grupo tinha uma opção. Então, em cima da carteira, tipo essas carteiras de escola, o cara não podia mexer no celular, não podia falar com ninguém, mas tinha um botão. Pra apertar se tivesse incomodado. Eles estavam cientes de que se eles apertassem o botão, aquele botão ia aplicar um choque neles. Mas apertava. E aí é que eu fiquei boca aberta. Quer dizer, o cara não consegue permanecer 10 minutos com a boca fechada e pensando na vida dele, com ele com ele mesmo. Não, Ele prefere ter um troço dando choque nele ali pra distraí-lo e tirá-lo da realidade dele aí com ele que mesmo. é o que a gente chama da Matrix, né? Aí é o que esse livro aí. Chegamos no que vem agora o 2, hein? Esse ano. Nossa, então a Matrix, o sistema de controle mental, a gente sabe muito bem o que está em curso. A gente não pode mais falar muitas coisas no YouTube e quase em nenhum lugar. Até entre amigos você tem que perguntar se pode, porque senão o cara fica nervoso e bravo com você, daí você perde um amigo. Mas a gente sabe, assim, entre palavras que a gente não precisa falar, a gente sabe que existe um controle de Matrix, de Supranacional. supranacional, um controle de grandes investidores, famílias poderosas. A gente sabe tudo isso, já não é mais segredo. Quando eu falava isso em 2011, 10, conspiracionista, maluco. É só pra contextualizar, né? De quando é o livro? É 2012 esse livro. Pessoal, esse livro aqui do Carlos, 2012, ele conta a história de um camarada que desenvolveu um sistema novo. É uma história, ficção. Na época era ficção, hoje não é mais. Ele desenvolveu um sistema novo ali que envolveria aspectos da vida cotidiana das pessoas. Então não era um sistema Windows, era um sistema DOS, né? É o que vai acontecer no futuro E próximo. isso, o que promoveu para esse camarada? Promoveu para ele que todos os aspectos de rede social e etc, e no final das contas de controle, estavam ali e absorveram as pessoas a ponto das pessoas ficarem desesperadas porque não podiam acessar mais as redes. Em algum Então, momento. quando eu escrevi esse livro, E ele ganhou o que com isso? Fama, etc. O que eu quero chamar a atenção sim. aqui? 2012. O Carlos falava isso em Faz 2012. 11 anos, né? Faz 11 anos atrás. 11 anos atrás, talvez eu tivesse abrindo meu Facebook. Não sei nem se eu Pois já tinha Facebook nessa época. E você já teve eu essa. já tive esse insight. Como é que foi esse Então, isso eu processo? sou Me desde conta. criança, eu sou assim, né? Eu faço saques contra o futuro, né? É Me conta um pouquinho desse processo. potencialidade que eu tenho. Eu não sei de onde. Eu nasci com isso, né? Com 6 anos de idade eu já saía do corpo. Dormindo em casa, dormindo no beliche. Eu saía, mas não sabia que eu saía. Porque eu não sabia o que era. Achava que era sonho. Eu achava que eu tava sonhando, só que eu voltava com sequela.
no outro dia, na semana seguinte, eu ficava meio sequelado, eu saía do tempo, tudo ficava acelerado. É meio como se fosse um autismo, eu acho, né? Tipo como um autista vê o mundo. E como é que você lidou com isso, Carlos? Me conta. Foi difícil, mas não foi tão difícil, por quê? Minha mãe já estudava projeciologia com o Valdo Vieira, que era aquele parceiro do Chico, né? Uhum. Quem não sabe, pesquisa aí, o Valdo com um W. E quem não conhecer também o Chico, esse tal de Chico Xavier, também dá uma pesquisada também. Na que vai. década de 50, 60, eles eram juntos, né? Viveram juntos. Só que o Valdo era da linha científica para a ciência, estudava conscienciologia, projeciologia, fez um trabalho gigante. Tem umas coisas que ele falava que eu não gosto, mas foi um cara que Deu a sua contribuição. deu e Colocou o seu tijolinho. no Brasil, acho que no mundo, acho que ele é um dos únicos, né? Ele construiu a Bíblia, chamada Manual da Projeciologia, um negócio de 700 páginas, eu tenho lá. Um bloco, assim. Então ele dizia que a ciência da consciência vai, em 2080, 2090, vai fazer parte do currículo de qualquer... Como é hoje a psicologia do Freud, do Jung. Então, é uma coisa que ainda não está pronta. A humanidade não está pronta, né? Você concorda? Para entender a consciência. Mala entende pensamento. O que é um pensamento? Por que eu estou pensando isso? Então, vai para a lua, mas não sabe por que pensa besteira. Né? É isso. Pensa besteira porque a besta está atrás dela. É isso. Verdade é essa. É isso. Mas, o que acontecia quando eu tinha 6 anos? Eu saía do corpo e atravessava as paredes do quarto, ia chamar minha mãe não me ouvia. Eu ficava agoniado. Só que eu meio que flutuava, né? Eu subia no beliche sem subir a escada, descia sem cair. Coisa de criança, né? Só que eu entrava no espelho. Então aí eu acessava o tempo. Eu acessava o futuro. Creio eu, né? Que eu voltava com sequela. Porque a consciência vai. E com um monte de informações. Então as coisas do futuro para mim são muito fáceis de trazer. Então você consegue hoje modular isso? Por exemplo, voluntariamente Não. entrar e sair? Ou não mais? Não, porque é involuntário. Eu acho que é o meu espírito que chega e fala, tá pronto pra fazer na hora. isso. Como o Doors 2 que eu tô escrevendo, ele que chegou e falou, tá pronto. Você sabe, eu vou dar pro pessoal que, por acaso, né, não tem só o teu público, tem o meu também, que às vezes é um público mais rigoroso cientificamente. Tem os estranhos e os normais. A gente não sabe quais são quais, né? Mas tudo bem. Depende do referencial. Os estranhos são os normais, os normais são estranhos. Eu acho que tá mais por aí. Mas olha só, vamos sair da caixinha aqui, de novo. Quando a gente para pensar em questão meramente física, tá? Como é que a gente forma o pensamento, a gente tem uma ideia ou a gente tem qualquer coisa? Um negócio. A gente tem a conexão de um ou mais neurônios que se comunicam por meio da neurotransmissão, que antigamente, tá, pessoal, só um spoiler, se achava que era só química. Sim. Hoje em dia já se detectaram fótons, que é a partícula fundamental da física quântica, que é uma partícula de luz, fazendo a transmissão de informações entre dois neurônios. Fótons, não mais, que causa o salto quântico. Não mais neurotransmissores químicos, serotonina, dopamina, isso existe, mas a transmissão quântica ela existe no cérebro, isso já está comprovado, não é balela. Pode pesquisar no Medline que vai achar, tá? Mas tudo bem. Qualquer transmissão que envolva geração de energia, seja por fóton, ou seja, por diferença de potencial de ação, ou seja, bioquímica com neurotransmissores, ela gera obrigatoriamente uma frequência. Perfeito, energia é frequência. Qualquer eletricidade, se eu pegar um medidor de frequência e chegar perto da tomada de casa, ela vai estar emitindo uma frequência ali, tá? O coração também. Tem uma frequência, tudo tem uma frequência, né? Se eu pegar, por exemplo, 10 pessoas e fizer elas ficarem batendo numa parede na mesma frequência, isso existe um experimento clássico sobre isso, dependendo da estrutura da parede, eu calculo o número de pessoas, calculo a intensidade do estímulo, se as pessoas ficarem batendo naquele mesmo estímulo em sintonia, em sincronismo, elas derrubam a parede. Isso se chama ressonância. Aquela ponte americana lá que... Isso é o fenômeno... Ressonância, ela começou a desabou. Parecer uma gelatina. Então veja, nós não estamos falando balela. Tá Roma, a frequência
Então, ela funciona mais ou menos, para vocês terem uma ideia, como um radinho. É. Você volta para casa ouvindo rádio? Volta, né? Se tá ruim, o que que você faz? Você muda de frequência, né? Na vida é igual. Pô, o teu amigo tá lá, você saiu pra tomar uma cerveja com ele, sentou no bar, o cara começou a falar um monte de asneira. Nossa, Tá a ruim, muda a já começa frequência, cair. mas, amigo, vou embora, vou mudar minha frequência. Essa é a sua responsabilidade, é Ou o que você você pode moda, fazer. ou você modula. Ou Hoje, você vai entrar na frequência do cara. então, mas você tem uma opção também, que isso eu ensino muito nos meus cursos e tal. E as pessoas não tem como obrigação de saber essas coisas também, né? Mas a gente, como iniciado e professor, tem que começar a ensinar. Você consegue inverter, você modula a frequência. Sim, mas aí você precisa ter esse treinamento, né? Que É, não é uma coisa que não é simples. nem. Não é complexo. Mas É precisa se um dedicar, né, cara? Você comando. precisa ter alguém que saiba ensinar essa É. pessoa como acessar Não, e esse quando a pessoa sistema e entende, fazer. ela faz. Aí vira fácil. É, você viu, você não desvê mais. Por exemplo, você sentou numa mesa, as pessoas estão falando besteira ou fofoca. Aí você fala, pô, mas não acredito que eles estão falando isso. Puta energia baixa, tá todo mundo bocejando. A outro já tá. Largado na Outro já pega o cadeira. celular, já não quer mais saber de conversar. Aí você tem que fazer o quê? Você dá um comando, vou inverter essa energia. E aí você espera estabilizar. E aí você inverte com o quê? Com ação, né? Sim. Então, pessoal, vamos falar de outra coisa. O que, que você acha da gente falar daquele negócio que a gente ia viajar semana que vem, hein? Pô, a praia, sei lá, qualquer Aí o coisa. cara larga o celular, É, o daí outro a para de pessoa bocejar. para. É, daí para e sobe de novo. Então você consegue inverter. E às vezes não precisa ter só uma ação física, que pode ser de fala. Você pode estar num tribunal, né? A Ana tá aí. Você pode estar num tribunal, você pode estar no meio de um fórum. E você não tem como agir. E o negócio tá denso. Pesado. Isso, meu Deus, uma reunião de negócio, qualquer coisa. Você bota energia, põe energia, monta pirâmide, pede auxílio para os mentores, fala, auxilia, intervém que não tá legal. Você pode pedir a interferência também. Então, isso é uma ação metafísica, né? Mas aí você tocou num ponto fundamental, né? Que volta com o que eu tava falando do radinho. Cara, você tá ouvindo uma música, tá ruim? Você tem que mudar a frequência? Ou você sai. Depende de quem? É. De você. Ou você sai. Eu já fiz muito isso de sair, né? Entendeu? Não, eu não tenho Depende que de ficar você. Você tem que decidir se você vai tentar modular aquilo ou se você vai Se abandonar vale a aquele pena, ambiente. não. Mas se você não fizer Senão a nada, pessoa pega, não, vou no baile funk mudar aquela frequência. é impossível. Vai né? tomar É. uma que não vai voltar nunca mais. Né? Mas isso é Porque muito, a força é maior, né? isso é muito interessante, né, Carlos? Porque eu vejo assim, você tem, por exemplo, livros, cursos que Sim, você não, dá, tua treinamentos. vivência demais. Ou seja, a pessoa querendo, ela tem como. Não, ela muda. Né? A pessoa Ela muda. tem como. Você estava Ela falando aqui que muda. essa modulação de frequência, essas ferramentas, você acaba desenvolvendo, você consegue ensinar as pessoas a fazerem isso de uma forma fácil, né? É porque as Como coisas é de Deus que- não são complexas. Como é que você está nessa área? Você está oferecendo treinamento para as pessoas, curso? Me conta um Agora eu pouquinho. tô numa fase assim. Nesse Agora você segundo está semestre, acabando o livro, né? Mas eu faço mil coisas ao mesmo tempo, né? Porque minha mente, ela tem a mente concreta e eu tenho a mente abstrata, né? Então a mente concreta fica na terra, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer, mas a mente abstrata fica. Eu já me acostumei comigo. Né? À noite eu fico com a abstrata e durante o dia eu fico com a concreta. Porque é onde vem as inspirações e tudo. Então eu me abstenho, entro no meu silêncio sagrado. E quando era criança eu não conseguia, né? Mas você ainda consegue nessa sua rotina espaço para oferecer treinamento, oferecer não, curso para as sim, pessoas eu não posso parar. que realmente têm interesse Eu não posso de. parar. Eu nem quero. O que eu faço hoje? Eu sempre fiz muitos cursos coletivos para as pessoas, para a pessoa fazer por ela. Não, então vou fazer um dia inteiro de imersão para eu ficar bem, para mudar minha frequência, né? A Power Class, que é para criar prosperidade, lei da atração. Pô, esse é um tema que a gente pode falar. Outro dia, Já eu vou acho, chegar que, lá. Nossa Não, Senhora, já vou chegar lá. que Calma. você gera a vibração para você atrair as coisas para sua vida, relacionamento. A Ana fez meu curso, sabe? Não sei por que tá namorando agora o Paulo. Entendeu? Fez meu curso, as coisas acontecem, certo? E então, o que eu tô fazendo agora? Eu dei um stop um pouquinho para começar a ensinar terapeutas Para a multiplicar abrir mais, registro né? acástico, que é um negócio fabuloso, que tem tudo a ver com a neurociência, para a neurociência, né? Que é o registro acástico, começa na medula, na pineal, medula e vértebras.
Então eu vou ensinar em São Paulo e Porto Alegre agora, setembro e outubro. Mas eu vi que você vai pra Londres, pra Espanha, você tem Não, atividade, não? já fiz muito É, fora do então. país, mas não tenho nada marcado agora. Não? Não. Mas vai explodir isso aí, hein? Vai. Começar, Não, tem daqui a gente pouco você tá de chamando novo. já. É. Ano passado a gente foi pra Zurique. Não, eu já fiz Brasil, assim, fora do Brasil, sempre pra brasileiro, tá? Nunca fiz pra estrangeiro. Mas os brasileiros têm essa aptidão de se tornar terapeutas e bioterapeutas, e Uhum. trabalhar com essas coisas. Você pega um americano, você vai ensinar o que a gente fala, ele fala, Não entende, I né? don't understand you, what is this? O que é isso? Tem provas disso? O brasileiro tá acostumado, porque a gente veio o quê? Veio de Chico Xavier, Sim. veio de Bezerra de Menezes, a gente veio com uma carga já espiritual que gringo não tem. Sim. Português não tem nada. Você vai em Portugal Eles dar são o muito curso, literais, né? pois não sei o que isso, o que você tá falando. Eles são muito, assim, portugueses, tá Concretos. tranquilo, né? Mas são mais concretos, demora um pouco. Muito fincado na religião católica. Então, português, eles estão assim, nós há uns 40 anos atrás, nessa linha. Aham. Então, você vai dar cursos lá, você vai dar curso em Lisboa, pra ter uma ideia. Se eu estiver mentindo no chat, fala que eu tô mentindo. Vê aí. Você vai dar curso em Lisboa, não tem ninguém de Lisboa, só tem gente do Porto. Aí depois você faz um curso no Porto, quando eu já fiz algumas vezes, você faz 2, né? Um em Lisboa e um no Porto. Como se fosse São Paulo, Rio, né? Aham. Aí tudo bem, lá tem um monte de gente, ninguém é de Lisboa, tudo do Porto. Aí você vai dar em Porto, só tem gente de Lisboa. Por quê? Porque é tabu, então é meio O escondido. cara não quer se expor, né? Você vai atrás desses cursos de macumba, entendeu? Era assim no Brasil uns 40 anos atrás, né? Você vai em centro espírita? Meu Deus. Hoje já não é, né? Sim. Eu tenho uma. Desde que eu li essa história, tem uma fábula indiana que ela é feita para falar sobre a verdade, mas que eu adapto e uso para falar da religião, né? A visão que eu tenho sobre isso. Então é a fábula dos 7 sábios e do elefante. Chegou um elefante na cidade lá e aí ninguém sabia o que que era aquele troço, chamaram os sábios que são cegos e puseram cada sábio numa parte do elefante. E aí falaram, descreva o que você está vendo, sentindo. Eu não enxergo. Aí um falou, estava perto da pata do elefante, aquele troço enorme, alto, reto, rígido. Falou, não, isso aqui é uma parede. Aí o outro estava perto da tromba, falou, não, isso é uma cobra, porque se mexe e tem furos na ponta Nossa. e não sei o quê. O outro estava perto da orelha, descreveu a orelha, não sei o quê, tá. E aí o 7º sábio, que não estava em parte nenhuma, pediu para uma criança desenhar o que ele estava vendo e o que eles estavam falando. E aí quando a criança desenhou, ele foi lá e desenhou na areia, ele foi lá e com a mão ele sentiu o desenho inteiro. Aí ele falou, eu tô vendo aqui a parede, eu tô vendo aqui a cobra, não sei o quê. Saiu o quê? E aí ele virou para eles e falou assim, isso é um elefante. Nossa. Sabe qual é o problema? Vocês todos estão descrevendo a mesma coisa, mas de um ponto de vista diferente. Então, para mim, as religiões elas são assim. Ah, sim, exato. Elas descrevem a mesma coisa, mas por caminhos o mesmo diferentes de Deus, você chegar. e Exato. Deus. Exato. Sabe uma coisa disruptiva? Uma coisa disruptiva. E o pessoal deve estar no chat escrevendo um monte, né? Se tiver pergunta, eu Pode acho que é isso, mandar né, aí que pra vocês estão gente, falando. viu? Se tiver coisa aí, pode Ele falar que a consegue gente pôr aqui? consegue. Ah, então a gente massa, ó. vai vendo aí. Porque é legal, né, interagir. Mas o que eu ia te falar, Paulo? Nossa, escapou. A gente estava falando dessa visão abrangente de religião e da disrupção, né? Você me contar alguma coisa disruptiva. Ah, sim. Não, agora eu lembrei. Uma coisa disruptiva. Nós estamos no século XXI, 2023. Eu tenho absoluta certeza. A gente tá na Avenida Paulista, beleza? Aqui embaixo é a Avenida Paulista. São Paulo, megalópole. Se você pegar aqui e chamar 1000 pessoas, pessoal, vem pra cá responder uma pergunta. O que é Deus pra vocês? Vai ter um monte de gente misturada ali. Vai ter uns budistas. Várias religiões. Vai ter uns evangélicos, vai ter uns católicos, vai ter uns ateus, vai ter de tudo aí. Eu tenho absoluta certeza que 990 ou mais vai falar. É um velho em cima de uma nuvem, né? De cabelo comprido, branco. De cabelo branco, com cajado E que faz forte. chover. E que solta raio com cajado, que na verdade é a imagem de Poseidon, É isso aí. da Atlântida, É isso que aí. veio de lá. Na Grécia virou Zeus e hoje é Deus. Então é um arquétipo lá, daquela época. 2023, as pessoas pensam, não, elas têm certeza que Deus é um velho em cima de uma nuvem, cara, isso é hospício. Depois fala que eu sou louco. E que ele manda em tudo, né? Vamos falar que você é doido. É.
Tem gente que pensa que é um velho na nuvem, É cara. isso aí, que Não ele tá tá. sentadinho lá, só olhando, só bisbilhotando, né? É, eu falei palavrão. Ai, ele vai me castigar. É. Eles não sabem, as pessoas não sabem que Deus, ele. A gente não sabe o que é, mas é um negócio gigantesco e a gente tá dentro dele. Eu acho que nós somos tipo átomos dele. É, um pedacinho, né? É um átomo, Uma fagulha. um quark, um super corda deles. Mas Deus está dentro da gente aonde? A glândula pineal é a nossa A olho da presença consciência. divina, né? E Deus não tá te vigiando, mas a sua consciência tá. Então esquece o velho numa nuvem. Quem tá te vigiando é a sua consciência. É Então, o eu não sou, adianta né? você chegar e falar, eu vou pegar isso aqui. Ninguém vai viu, ver. mas sua consciência tá vendo toda hora e ela registra e joga tudo dentro de você. Isso aí tem que ter um mecanismo de crédito e débito. Sim. Mas quando a gente aí Essa é a puxando, consciência, né? aí puxando de novo para a ciência, né? Quando a gente vê o universo, existem algumas leis universais da física, da ciência, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Um sistema fechado não tem perda de energia, ganha energia aqui, mas perde ali do outro lado. É a mesma coisa. Transportando aí para comportamento humano, para religião, mesma coisa de visão de inferno, paraíso. Você fez, você mereceu, você sobe. Você fez besteira, você desce. A gente tem Ou esse seja, paradigma e também. isso em todas as religiões. Mas o que eu acho que está por trás disso E tudo? tem a ver isso também, tá? E o que eu acho que está por Tem. trás disso tudo, né, Carlos? Que você vê que isso se fala no espiritismo, no budismo, em qualquer religião. E na ciência também. É a sua responsabilidade naquilo. E aí, quando eu falo da autorresponsabilidade, aí eu vou puxar. Ó, esse tema você vai falar com a Fernanda semana que vem. Mas agora Nossa. eu vou puxar, sabe pra quê da autorresponsabilidade? Pode mandar, puxa. Pro teu primeiro livro. Porque quando a gente fala da lei da atração, Esse que é o primeiro. o que é a lei da atração se não você se responsabilizar pelo que você tem na sua vida? Cansei de ouvir gente falando, ai, porque minha vida tá tão ruim, e não sei, o que você pensa da sua vida? Ah, eu penso que ela tá muito ruim, não, ela e não sei o própria quê. amaldiçoa, Ela atrai né? aquilo. Não, Enquanto mas você vê gente que tá ali e tá prosperando devagarzinho, não sei o quê, porque o cara fala, não, amanhã eu vou estar melhor. Tenho certeza que isso aqui é um obstáculo passageiro e eu vou superar e eu vou dar certo e não sei o quê. Então conta um pouco pro pessoal aí que Não, esse assunto é muito interessante. da cocriação, da lei da atração. Em 2007. Então, cara, passou tanto tempo, ele é fininho. Só que eu tô produzindo um que ele vai ser assim. Que é a Bíblia da lei da atração, né? Porque depois de 15 anos, Muita coisa já rolou, né? não foi nem de estudo, foi de vivência, né? Eu entendi praticamente tudo sobre essa lei da atração, que a gente dá um nome. Não fui eu que dei o nome, tá? Apesar dessa marca eu ter ela registrada no Brasil. Mas esse nome não fui eu que dei. Quem deu esse nome no mundo moderno foi a Esther Hicks e o Abraham Hicks. Não sei se você já ouviu falar deles, que era o casal norte-americano lá. Nem sei se eles são vivos. Porque na época que eles escreviam bastante, né? 80, 90, já eram senhores, né? Então não sei dizer mesmo. Mas foram eles que criaram, né, o primeiro tema sobre isso, canalizados pelos espíritos do Abraãos, né, os espíritos abraônicos. Então não é uma coisa que eu criei, eu acho que não. Seria até displicência da minha parte. Mas e eles chamavam de Law of Attraction. Então, beleza. E depois teve o filme do Segredo, que foi baseado Que foi nos onde livros. estourou, né? Teoricamente. O filme The Secret, que foi a Rhonda Byrne, que é uma australiana, baseado nos livros da Esther Hicks. Então, assim, a origem é a Esther Hicks e o Abraham Hicks. Na linha moderna. Mas no Antigo Egito, por isso que tem muita simbologia egípcia, né? Que é a minha linha, né? De lembrança de outras vidas. Na escola de mistérios do Olho de Horus, a gente já estudava isso. Pra quem não sabe, o olho de Horus é o símbolo Que é esse, né? da verdade, do olho que tudo vê. Não sou Illuminati. Não nunca vim com essa história. E também não é um. Olha, tudo bem, é o olho que tudo vê, mas não É é. a pineal, né? Mas não é em absoluto símbolo maçônico, tá? O olho que tudo vê da maçonaria, ele é diferente. Diferente, é simbolizado também dentro de uma tríade, de triângulo, mas é diferente. Que eles se fragmentam no tempo. Né? Isso, e aí vai se deturpando para um lado para o outro. O olho no dólar. São muitas coisas que a internet também deturpa. Né? Isso. Mas enfim,
todo conhecimento, mesmo desse arquétipo da lei da atração, desse conhecimento, desse software, que eu gosto de falar que é um software, de Deus, que não é o velhinho em cima de uma nuvem, é um software eletromagneticamente inteligente, que ele coordena tudo, mas não tudo que a gente imagina. Não é a cachoeira, o ar, o vento. Existem outras inteligências que coordenam isso, que são inteligências do próprio Deus. Mas para gerenciar uma coisa, esse é o ponto que as pessoas não sabem sobre a lei da atração. Que eu ensino com muita ênfase em cursos de imersão para a pessoa entendendo e produzir isso. Porque não é pela mente. Esse é o ponto. Que vem do coração, né? A lei da atração, esse software, ele foi criado por Deus, pelas hierarquias angélicas, os anjos criadores, e tem coordenadores para isso. Tem. Que não são pessoas, são inteligências não físicas. Sóis, estrelas. Se quiser sair da caixinha até meia-noite a gente sai. Mas não vamos sair tanto. Essas inteligências tiveram que criar um mecanismo, um software, para gerenciar as intenções das pessoas, não os pensamentos. Pensamento o cérebro resolve. Você tem já o hardware aqui que faz e tudo. E o pensamento não gera vibração. Ele até gera, mas ele não bate ali, ele cai, ele não atravessa aqui. Ele não tem força vibracional. Porque intenção, que é pensamento intensificado, que é desejo intensificado, com potência vibracional, esse é só o coração que produz. Não existe outro órgão. Então, você imagina, 8 bilhões de pessoas, vamos falar só dos encarnados, né? Gerando intenções, porque todo mundo tem uma intenção fraca, forte, ou o cara tem uma intenção de ganhar dinheiro para ganhar uma menina, para conquistar uma menina. O outro também tem intenção de querer ficar rico. As intenções são muito fragmentadas, são tentáculos gigantescos. Quem cuida disso? Tem que ter uma inteligência. Eu quero ficar rico porque eu quero jogar na cara do meu pai que eu venci. Essa é a intenção profunda lá do cara, só que ele não fala. Sim. Eu quero ficar forte com a barriga tanquinho, porque eu vou mostrar para aquela menina. Mas são intenções que ficam obscuras. Mas é essa que vibra. A verdadeira motivação. A motriz do mundo é isso. E quando você saca o que você intensifica, aí você cocria. Eu costumo dizer, Carlos, que existe uma tríade que é imbatível. Quando você tem autoconsciência, ou seja, você sabe das suas qualidades, dos seus defeitos, das suas fraquezas, das suas forças. Você alia isso com autodisciplina, ou seja, você está disposto a fazer o que precisa ser feito e ninguém precisa mandar você fazer isso. E aí você junta com propósito. O cara que quer aquilo, está disposto a fazer o que precisa fazer para atingir aquilo. É uma teoria, parece fácil. Mas é muito difícil. Muito difícil. Eu tô chegando nesse ponto da minha vida, assim, mas, cara, são vidas e vidas e vidas e porradas e erros e erros. Aí chega uma hora que você aprende. Chega uma hora que você fala, então, cara, eu não vou mais errar pra acertar. Chega, né? Porque o errar não é humano, acertar é humano, né? Pois é. Acertar é humano, é que a gente não acostumou a acertar, a gente só gosta de errar. Errei, então. Mais uma coisa pra tirar de... Temos pergunta aí? Vamos lá. Temos. Leonardo pergunta: somos a construção de memórias sobre memórias? Lembrar é sentir ou o oposto? Então o Leonardo está falando que está perguntando se somos a construção de memórias sobre memórias e se lembrar é sentir ou é o oposto. Cara, é paradoxal, é a mesma coisa, né? Sentir é lembrar e lembrar é sentir. Nós somos exatamente, nós somos vivências cognitando o tempo todo. Quando a gente fala do ponto de vista científico, as memórias elas entram na produção do pensamento. Então você capta um estímulo. É por isso que eu vim aqui para aprender também. Você capta a ciência, né? Aquele estímulo. Vamos supor, eu estou olhando aqui, estou olhando para tua pulseira, eu estou captando o estímulo de forma, cor, dimensão. Para eu entender que aquilo, o que é esse objeto, eu vou comparar com registros que eu tenho. Que é o que a IA faz hoje em dia. Eu vou comparar com registros que eu tenho. Esses registros, eu estou acessando a minha memória, né, Leonardo, que é a tua pergunta. E onde é que entra o sentimento aí? O sentimento, ele entra no aprendizado
e na evocação de memória de várias formas. Às vezes de forma muito mais potente do que eu simplesmente querer me lembrar como é uma pulseira. Se eu falar pra você, ô Carlos, lembra de uma pulseira assim de pedra preta contra pedra cromada e não sei o quê? Talvez você demore um tempinho. Se eu falar, lembra da pulseira que a sua avó utilizava? Aí pronto, já tem a cognição da Porque emoção aí junto. veio a emoção junto e resgatou aquilo ali que estava ancorado. Então é isso. E se você vai pra uma coisa além, que é isso que eu falo, que é a minha paraciência, porque eu aprendi na vivência, a gente cognita o tempo todo. Quem? A pineal. Tudo vai nela. E você, como é um cara que já abriu, acho que cérebro pra dedéu, Pineal você já também. deve ter visto pineal com, claro, exatamente como ela é, né? A pineal, pra mim, e como eu aprendi em vivência fora do corpo, ela é a central de tudo. É como se fosse uma câmera de um celular que ela recebe tudo. Áudio, paladar, olfato, tato e emoção. Tudo de uma vez. Então eu tenho muitas experiências de pessoas que você vai... E comigo também. Vou falar de mim que é mais fácil. Né? Porque você tá, de repente, já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, eu tava em Roma uma vez. Subindo lá numa igreja perto do Coliseu. Tinha uma escadaria de uns 100, né? Perto do Senado antigo lá. Uma escadaria. Falei, pô, não sei, me deu uma vontade de subir. Eu vou subir. Mas me deu uma angústia também. Ah, eu vou subir. Eu subi. Fui subindo. Foi dando angústia. Mas vou subir. Quando eu entrei na tal igrejinha, uma igreja comum. Tava tendo uma missa e um cara tocando órgão. Aqueles órgãos. De tubo. Tubo. Eu sentei ali e comecei a tremer. Por quê? Hoje eu sei. E aí começou a ver. Vinha aquela retrocognição, insight. Falei, cara, eu não aguento ficar aqui. Eu tô ouvindo criança chorando e tal. Era uma vida minha passada que eu tive com um padre. Que não foi muita das Que boas. você acessou. Eu acessei, mas qual foi o gatilho que acessou? Áudio. Às vezes já abriu o gatilho por olfato. Você sente um cheiro de uma flor, você tá andando e não precisa estar no local exato. Aí você fala, puta, eu não acredito, eu lembrei da minha avó. É isso aí. Ah, então é tudo dentro. Eu costumo, inclusive, utilizar esse mecanismo quando eu dou treinamento sobre memorização, sobre estudo, né? Como otimizar seu estudo. Por exemplo, o cara vai estudar para o vestibular. É um volume muito grande. Ele fala, pô, como é que eu vou decorar tudo aquilo, saber tudo aquilo? Dá angústia só de lembrar. Simples, você vai associar vários sentidos. Você não precisa estudar somente pela leitura. Você vai associar o que você estava comendo, o que você estava ouvindo, aonde você estava, qual era o cheiro que tinha. Porque aí na hora que cai aquela pergunta lá de matemática... E hoje ainda tem uns sons de frequência para você estudar. Até no YouTube tem. Não tinha, né? Até no YouTube tem. Tem, hoje tá mais Então fácil. você consegue evocar essa memória porque você produziu várias âncoras para ela. Você fez isso. Você fez um arcabouço, um colchão, né? Que não é só na leitura. Você não precisa se confiar só na leitura. Eu faço isso para escrever. Eu não consigo escrever sem música. Eu não opero sem música. É uma música. Quer saber uma curiosidade, pessoal? Curiosidade. Esse livro eu só escrevi ele inteiro escutando Paul McCartney. Por quê? Não sei. Porque eu não escuto Paul McCartney. Mas como não? Já te fala que ele vem agora pro Brasil, pô. Não, eu não escuto no carro, assim. Lógico, eu adoro, mas... Eu não sou um cara que ponho na minha playlist do Spotify. Mas a frequência era dele aqui. Esse era Santana. Ninguém sabia disso, né? Eu tô contando. Sabe o Santana? Sim, lá, o guitarrista. Cara, o livro inteiro escutando Santana. Acabou o livro, para escutar o Santana. Então são frequências. Esse novo que eu tô escrevendo é de cyberpunk. Cyberpunk não é punk. Aqueles são os mais bad runners. Aí você... a gente tem isso muito parecido, né? Pessoal que não sabe também, eu opero ouvindo música. Ah, não sabia. E dependendo do tipo de doença que eu estou operando, se é um aneurisma, se é uma coluna, se é um tumor, aí o ritmo ele é diferente. A intensidade é diferente, o volume é diferente. E tem também a interferência da energia da pessoa, Total. do paciente também. Total. Às vezes o mentor da pessoa é um gladiador, é um centauro, sei lá o que, ele fala, não, põe isso, não é assim? Põe que vai pegar. Você tem que... Né? Com certeza deve ter isso com ele. Então a música, ela para mim, é uma parte muito importante da minha vida. Abrir o cara. Então, e fechar, né? Mais sobre a mente abstrata e a ansiedade exacerbada. Então, quem perguntou?
Neuza. Então, Carlos, a Neuza perguntou para você sobre a mente abstrata e a ansiedade. Assim, a da ansiedade, acho que até você, como médico, pode falar melhor que eu. Mas a mente abstrata, ela. Cara, muita gente tem. Geralmente, quem tem mente abstrata, ela tem a mente artística. Ou ela tem um lado de musicista, uma arte, né? Que seja qualquer uma. Pode ser dança e tudo, mas geralmente é escrita ou é música, piano. É onde o cara ali faz a conexão com os campos divinos. O Beethoven devia ser um cara quase 90% abstrato, porque até surdo ficou, né? O que eu acho que tem relação com a ansiedade, talvez isso também conecte um pouco com a pergunta dela, é porque eu acho que quando você tem uma forma de funcionamento mais abstrato, você tem dificuldade de se encaixar nos padrões da sociedade. Não, é óbvio. E isso acaba te gerando ansiedade, porque você olha e fala assim, mas eu sou diferente, eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo ali, o que está acontecendo? E aí isso acaba gerando aí essa pela adequação, Eu acho que a ansiedade, você me corrija se eu estiver errado, pô. Eu acho que a ansiedade, assim, é o mal da humanidade hoje, até porque a aceleração da tecnologia está deixando as pessoas assim. A gente não consegue mais ser lento, porque tudo à nossa volta é acelerado. Então a ansiedade, isso gera ansiedade. Dá para você sair disso? Dá para você tendo uma autoconsciência, falar, cara, eu sei que o mundo tá corrido, o que meu pai fazia com sei lá, com 50 funcionários, hoje eu faço sozinho e eu tenho que fazer tudo. E ainda tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho carro, eu tenho o meu condomínio. Então a pessoa é um polvo com 50 tentáculos. Então não tem como você não criar ansiedade, ainda mais numa vida urbana. Não, o que acontece é que você, quando pensa hoje, vamos pegar uma coisa simples, tá? Celular. Que é o que mais gera, né? Então vamos pegar uma coisa mais simples ainda, TikTok. Eu nem ponho porque eu já sei. O que acontece com o capiroto. tal do TikTok? Você fica girando ali um negocinho atrás do outro lá. Ele já lê o negócio todo. E aí o que acontece com aquilo? Aquilo é um sistema de recompensa imediata. Você ativa o sistema da dopamina no cérebro. Já no globo. Então você viu um vídeo de um cachorro fofinho lambendo um filhotinho, lambendo o dono. Você assistiu 30 segundos. Aí você fala, ai, olha que fofinho. Pum, descarga de dopamina. Olha como as coisas são pensadas, tá? Óbvio. Aí você viu aquilo, nossa, que legal, dopamina, ai, que Compartilhou, beleza. pronto. O algoritmo registrou o que você viu e quanto tempo você demorou para ler aquele vídeo. Falou, ele gosta disso. Ele falou, ele gosta disso. Aí na primeira fase, isso é comprovado, tá, pessoal? Isso aí não é historinha da carochinha, não. Isso é comprovado que é assim que funciona. Nós estamos esquentando para falar onde vai parar. Isso é assim que funciona. Ah, ele gostou do vídeo do cachorrinho lendo e com óculos que alguém colocou nele e lambendo o dono. O que ele vai fazer numa primeira etapa? Ele vai despejar um monte. Um atrás do outro pra você. E aí nessa fase você vai ficar vendo porque é fofinho, porque é bonitinho, não sei o quê. Passou essa primeira fase onde ele captou você, ele te capturou a sua atenção, Captura mesmo. e aí você passa mais tempo do que você queria vendo aquilo, aí ele começa a jogar com um negócio que é a imprevisibilidade. O que ele faz? Ele joga aqui um vídeo do cachorrinho fofinho. Aí ele enfia mais uns 8 vídeos que não tem nada a ver com isso. Pra ver se você aceita. Por quê? Porque você assiste aquele vídeo e fala, não é do cachorrinho fofinho, aí você pula. Você pula. Que é um cara sendo atropelado. É um produto sendo vendido. Aí você pula. Você pula, aí vem o cachorrinho. Veio o cachorrinho. Aí dopamina de novo. E aí você começa a pular. E a gente cai Porque nisso, cara. como é A gente imprevisível. cai nisso, sabe que cai. Como é imprevisível, em que momento vai entrar o cachorrinho fofinho, digamos assim, você fica rodando até você achar o cachorrinho fofinho. Por quê? Porque você quer mais dopamina. E nessa da imprevisibilidade, no meio disso tudo, o cara vai te enviando. Quer fazer pergunta? Vai te enfiando um monte de venda, de coisa, Sim. de produto. Por quê? Porque você vai pagar o preço de ver aquele monte de vídeo, porque você não sabe quando o algoritmo vai te dar mais uma dopamina. Aí você tem Esse aquelas é o mecanismo. pílulas de calma, de Entendeu? tirar a ansiedade. Então, este é o mecanismo pelo qual isso tá bem óbvio, está... né? E todo mundo tá caindo nisso, né? Eu também, eu tenho muito, não muito disso, mas final de noite, você deitou na cama, você fica, deixa eu dar uma relaxada.
É Você isso. também fica nisso, mas TikTok não, tá? No Então, Instagram mesmo. esse é o mecanismo pelo qual o Instagram, o próprio O algoritmo YouTube, é parecido, o né? algoritmo ele pega o que você tem interesse, primeiro ele te dá uma overdose Hum. daquilo, você sente um prazer absurdo de estar vendo aquela coisa que tanto Agora, te interessa, é, aí ele começa a jogar com a imprevisibilidade. Ah, você quer ver? Então vai rodando os vídeos aí que daqui a pouco eu te mostro. Você nunca sabe quando é o daqui a pouco. E nisso você tá preso ali por minutos, por horas, não, e é assim que eles não, vendem tem as gente coisas. que fica direto, e é doentio até. Então é assim que se Agora eu vende. posso cutucar com a vela curta? Manda, Posso cutucar onde? deve. Vou cutucar. Então é assim, o sistema ele sabe como controlar. São neurocientistas de alto escalão que trabalham para essas empresas, TikTok, Google, a gente sabe. Não tem como a gente lutar contra. A marcha da civilização vai avançar. Como uma live que eu fiz outro dia. É como se fosse o antigo nossa época lá do Batman. O Batman antigo, né? Que vai fechando as duas paredes de espinho lá, de espeto. Cara, Tá vindo. as forças do mundo hoje, geopolítico, a gente sabe, é o sistema, né? Como não pode falar, mas os dois poderes do mundo que vão fechar e a gente tá sendo esmagado. Ah, então a gente tem que relaxar e deixar ser esmagado. Não, você vai ter que botar uma estaca no meio desse negócio, que é o que o Batman fazia. Bota uma estaca de aço no meio daquele Pra não negócio. sucumbir. Pra proteger o Robin e você e pensar no que você vai fazer. Vamos ver o que eu tenho aqui pra sair daqui. O que a gente tem? A gente tem o quê? Consciência, conhecimento e o transcendente, que é onde a pessoa não vai ter como escapar se não estiver ligada com Cristo. Precisa ter essa interação e essa Não, ligação. não. Quem tá sacando vai entender que não tem como sair. Ah, eu vou sair de um jeito, eu vou comprar Bitcoin, eu vou dar um jeito. É o cara que se pega você do outro não lado. tiver a conexão com o de cima, que ele é o comando de tudo, você vai ser esmagado mesmo. Então a provocação que eu quero lançar é assim. O sistema já sabe. São 3 etapas. Se não entender, me pergunta. E se eu passar da linha, você me cultua. São 3 etapas. Eles têm que entrar no corpo das pessoas. E já entraram. Eles já conseguiram entrar. Não de todo mundo. Mas a meta é 66,6% da população mundial. É um número curioso, né? Um número curioso. Conseguiram? Eu creio que sim. Acho que bateram a meta. Bateram a meta. Mas não é a vitória. Ganharam uma batalha. Então, eles têm 3 etapas. Entrar no corpo das pessoas, depois dominar a mente das pessoas e depois capturar a alma das pessoas. Eu Nós diria que o estamos segundo no- ponto já... Nós estamos no ponto já do controle mental. É. Qual é o próximo ponto? Calma. O chip intercerebral. É. Que vai buscar a sua pineal, que vai buscar a sua alma. Eu, Esse é o eu, ponto. eu tenho comentado muita coisa, você tem visto, sobre essa interface cérebro e máquina, né? Ah, sim, você postou essa semana. Eu passada. acho que para algumas coisas é excelente. Não, Por vai ser exemplo, maravilhoso. Você pega um cara que, puxa vida, plenamente Paraplégico. produtivo, foi fazer um mergulho de piscina, não viu que a piscina estava vazia, quebrou a Pau. coluna e ficou Então. tetraplégico. Pô, tudo bem, esse cara pode ser beneficiado com isso. Não, e vai. Né? E vai. Você pega um camarada que, puxa vida, foi proteger o filho no assalto, tomou um tiro, ficou paraplégico. Pô, esse cara não tem que ser ajudado pela ciência? Lógico, é para isso que a gente faz ciência. Agora, vamos lá. A intenção. O que eu defendo, e que eu acho que é algo que está sendo pouco visto hoje em dia, é que eu digo que a mãe de todas as ciências é a ética. Porque ela que delimita como é que você vai usar aquele avanço. As pessoas falam, tá louco, tá querendo deter o avanço da ciência. Não, até porque se eu quisesse, eu não ia conseguir. Negacionista. Jamais conseguiria deter o avanço. Ninguém consegue. Não Nem a Igreja Católica conseguiu, com todo o poder que ela sempre teve. Isso é ilusão. Então, o que acontece não se trata de deter o avanço, que é inexorável, mas de guiar esse avanço. Não, Porque tá consciente. nós temos só para citar uma experiência muito recente de avanço da ciência, que hoje voltou aí a pauta por conta de um filme recente que foi lançado, que é o Oppenheimer. Oppenheimer. Olha só, pessoal, a energia atômica ela foi bolada para resolver o colapso energético da Terra, para a gente não precisar mais queimar combustível fóssil, que é o petróleo, não precisar queimar carvão, Não foi não pra fazer depender de bomba vento. atômica, né? Ninguém se preocupou com a ética de regular nisso. O que aconteceu? A energia atômica foi usada
para resolver o problema energético do mundo? Não, a primeira vez que ela foi usada foram 2 bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki. Nossa, porra, isso aí eu era criança. Hoje em chutava dia, de ver. hoje em dia se usa energia nuclear. Mas qual que é o maior temor do mundo? Que o mundo passou décadas com medo de Da bomba ter uma atômica, guerra nuclear. Nuclear. Não é? Que agora tá então começando a voltar a falar um pouco. Né? Ou seja, se a gente não modelar e não guiar o desenvolvimento da ciência, ela pode sim ser aproveitada de uma forma inescrupulosa para ter o controle. Porque eu vou te dizer uma coisa muito simples. Do ponto de vista exclusivamente científico e físico, da mesma forma que eu envio um impulso elétrico para o indivíduo que é paraplégico mexer a perna, eu posso enviar para ele apertar um gatilho, para ele fazer qualquer barbaridade. Ou deletar Entende? o arquivo de memória do cara. Então veja, isso não é uma impossibilidade científica, não. O ser humano não é bonzinho como a gente imagina, né? Não, pelo contrário. A gente acha que a gente é bonzinho. Pelo contrário. Mas não Então é assim. eu acho que essa é uma discussão super oportuna. É. E Nós eu vamos acho chegar que num ponto, Paulo. Eu acho que assim, o nosso encontro hoje vai ser. É só um bate-papo mesmo. Ele vai ter continuidade, não sei como nem quando, mas a gente já vai virar amigo. A gente já é amigo, né? Até porque a Ana é amiga nossa também. E nós vamos falar muito disso. E a população brasileira, vamos falar com os nossos podcasts e tudo que a gente faz, que a gente não vai salvar o mundo, mas a gente só vai ajudar um pouco a esclarecer, né? Nós vamos chegar num ponto em 2028 e 2029 que isso que nós estamos falando, chip intercerebral, inteligência artificial e comando da mente e a entrega da sua alma para a grande besta, vai ser o assunto do momento como foi há 2 anos atrás. Das coisas lá que aconteceu que a gente não pode falar nome. Vai ser assim, vai ser gente ligando e escrevendo para você, para Ana, para mim, para todo mundo. O que eu faço? Eu ponho ou não ponho o chip no cérebro? Mas é que vão me mandar embora, Carlos. Vai ser terrível. Você sabe o que me mata nessa e história? não tem como evitar. Sabe o que me mata nessa história inteira? É que eu vejo gente fazendo isso e achando legal. Então eu isso vi, é pior, eu não sei se você viu um vídeo, pior. acho que de uma inglesa. Eu não me Mas lembro tem se foi uma inglesa causa. ou se foi uma americana, uma menina loirinha, jovem, fazendo um pagamento, Ah, sim, com passando o chipzinho. punho assim. Ai, olha, Mas, leu então, meu isso tem punho e propósito. não sei o quê. Isso tem propósito. Aí você olha e fala, mas a senhora tá feliz de ter implantado um negócio? A maior vítima que nós vamos ver, então, daqui em 2023. 5 anos eu dou. 5, 6. Que é onde o Elon Musk vai já criar com a Neuralink os chips. Que quando eu escrevi esse livro parecia ficção, então vai acontecer. E não vai ser só ele, mas ele vai ser o cabeça. Já tem um monte de startup no mundo, já criando chips intercerebrais. Eles vão avançar como? Com as coisas legais, que não tem nada de mal, porque no futuro, daqui 40, 50 anos, vai ser o spoiler de guerra, vamos dizer. Porra, depois de 2028, mas também agora a gente não tem mais problema de visão, os cegos já enxergam. Paraplégico Vai ter um monte de coisa boa que vai sobrar, como a internet veio da Guerra Fria. A pessoa fala, pô, a internet é maravilhoso, mas foi por causa da Segunda Guerra e da Guerra Fria que aconteceu a criação da internet. Então o mal, ele sempre vai virar bem. Sim. Só que nós vamos passar uma Um turbulência período complicado. terrível, que tem como intenção espiritual sacar a alma de 66,6% da população. Hoje vocês vão assistir e falar, mas esse cara é meio doidinho. Nós vamos ver. Eu não quero ser o saputelo aqui. Mas eu vou te dizer que há uns 2, 3 anos atrás, quando tinha esse assunto que ninguém pode nomear, eu falava algumas coisas, falava que eu era doidinho. A gente falava. E hoje as coisas estão aí, né? E hoje eu recebi uma informação, eu vou falar em código, uma mensagem. Nossa, você vai fazer uma entrevista junto com o Paulo. Graças a ele, minha família está viva. Não vou falar o que é, que você já sabe. De vez em quando a gente acerta, não dá pra errar sempre. Não, eu recebi Às muitas vezes eu salvo mensagens alguém. dessas. A gente sabe o que salvou, não é que você fez nada. É que a gente explicou. Isso. Não faz isso. A gente falou, né? Não, eu falei pra milhares de pessoas e muita gente escreve, cara, Carlos, nossa, eu não sei, eu acho que minha vida ia ser uma desgraça. Então é um assunto que já virou tabu porque a gente não pode mais falar, porque o Matrix está no controle. Então você imagina em 29, nós não vamos poder chegar aqui e falar disso. Sim. Gente, não põe o chip intercerebral porque vai pegar e vai fazer isso, isso, isso.
eles vão controlar a sua mente, vão buscar a sua energia, você vai virar um zumbi. E outra, sua alma, você vai morrer dentro da morte, que é o que tá no Apocalipse. Hoje a gente fala, daqui a pouco você não vai poder falar. É. Então, tem como evitar? Eu não perco cabelo mais por causa disso. Já perdi. Não, o que eu acho disso tudo, Carlos, assim, a gente depois de muito sofrer com isso, né, de achar que eu não estava fazendo o suficiente, Não, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem como obrigação, como missão, esclarecer, né? falar. Falar, O que as esclarecer. pessoas vão fazer com a informação Exato. É o é a escolha delas, esclarecimento. entende? Só não venha dizer depois que a informação não estava disponível, porque ela estava Não, disponível. vamos fazer o Pai Nosso antes de fechar. Entendeu? Então, Quanto tempo tá de live já? acho que nós temos 1h10, mais ou menos. Não é só porque prometeu o Pai Nosso. Vamos falar do Pai Nosso, mas que Estão estão pedindo o Pai Vamos Nosso, né? fechar a live, então. O que nós temos mais de pergunta aí, hein? Vou explicar o Pai Vamos Nosso. ver. Vamos. Ó, você que tá aí, ó, não saia, porque a gente vai finalizar traduzindo o que realmente quer dizer o Pai Nosso. Boa. Porque não é só o automático, olha, me dá comidinha, pão nosso, porque nem pão nosso realmente ele quer dizer pão nosso, tá? É porque esses papos que a gente tem falado, a gente vai ter que se aprofundar. Não dá mais ficar no blá blá blá. Pra quem quiser ouvir, Então, assim, é pesado? É. Carlos, eu não queria falar disso, eu queria que você fizesse uma meditação. Tem muita gente que me acompanha e às vezes eu entro nesses papos mais truncados e a pessoa me escreve, eu gostava quando você fazia só uma meditação, uma coisinha mais leve e tal. Cara, o tempo... o momento é outro, né? O tempo urge. É. Se você quer ficar mais tranquilo, não quer ser afetado com isso, entre embaixo da cama, pega uma madeira e espera a guerra passar. Esse, Né? esse é o espírito. E fica Infelizmente. quietinho ali, pega o seu edredomzinho e tal. E torce. E não fica entrando em terra de batalha. É isso aí. Você deve ser um belo guerreiro de outra vida, que já deu pra ver sua energia. E eu também. Então a gente não tem como chegar e falar, gente, eu não quero mais falar disso. Não dá, eu vou pra uma caverna e não quero mais ver isso. Nós vamos ter que ir pra frente pra esclarecer. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Não é? mundo Esse de desafio, mundo, cara. ele pede algumas coisas e não tem jeito. O mundo A é gente desafio. tem que ir pra cima. Eu, de uns 6 meses pra cá, eu tenho falado muito com a Fernanda, né? Ela é minha confidente. Cara, eu tô assim, a vida pra mim é um desafio. Eu não tô mais com esse negócio. Eu não sei, tá tão difícil, eu não gosto mais, eu tô sofrendo. Dane-se, cara. A vida é um desafio e todo dia vai ter um. É isso aí. É porrada todo dia, é porrada e bomba, e aí? Então você tá sofrendo porque você tá vivo. Dane-se, É o que eu vamos digo, fazer a acontecer. alternativa ainda é muito pior, né? Quer não O meu sofrer, mentor não é ter dor. pesado, né? O meu mentor é da pesada. Quer não ter dor, não sofrer, morre. Aí não vai doer mais. Mas tem gente que tá numa vida mais tranquila. Mas a gente tá na linha de frente. Não dá pra ter medo. Eu já tomei porrada de Arconte, de Mago Negro. A gente tem que tomar cuidado, cautela, lógico. Não dá pra falar qualquer coisa, tem que ir aos poucos. Se eu for falar tudo que a gente sabe que vai acontecer com a humanidade, a pessoa vai chorar. Ela vai entrar em depressão. Mas o meu filho, ele ainda é criança. Não dá pra também jogar tudo. Mas você tem que ir preparando. Vai ser uma barra Você pesada. sabe que você falando Mas isso. depois vai vir a glória, né? Você sabe que você falando isso. Vai vir a glória. Eu vou só compartilhar essa outra experiência que foi feita, que é muito interessante, antes da gente abrir para as perguntas novamente. Eles pegaram 3 grupos, tá? Um desses grupos era submetido a um barulho extremamente irritante Nossa, eu já ia... e desconcertante. Mas, se ele apertasse um botão, o barulho parava na hora. Acho que eu já vi isso. Na hora. O outro grupo, isso foi um estudo sobre resiliência. O outro grupo, ele ficava num silêncio absoluto. Então ele não era exposto ao barulho. O terceiro grupo, ele era exposto ao barulho e por mais que ele se esforçasse para fazer o barulho parar, não tinha conseguia. jeito. Então a partir de um certo ponto, eles nem tentavam mais fazer o barulho parar porque eles sabiam que se entregavam. Tá bom. Num segundo momento, eles pegaram os 3 grupos, expuseram ao barulho de novo, só que dessa vez, para fazer parar o barulho, bastava levantar a mão. O grupo que antes tinha a possibilidade de fazer parar o barulho quando apertava o botão, levantava a mão. Tá. O grupo que estava em silêncio antes, ou seja, que não estava acostumado com o desconforto do barulho,
também levantou a mão para parar o barulho. O grupo que tinha sido exposto à tentativa de fazer o barulho parar e que a tentativa era infrutífera, Aham. sequer tentou fazer o barulho parar. Que já desistiu. Ou seja, essas pessoas, é isso que se chama hoje, é o desamparo assumido. Mas é o que tá A acontecendo pessoa com- tentou Nossa. e viu que não deu resultado, ela se acostumou e falou assim, é assim mesmo, tem que aguentar esse barulho. É exatamente o que É o você tá falou acontecendo aqui. com o brasileiro, o mundo, mas o Brasil tá É exatamente o que você falou. As pessoas estão se acostumando mais. Que é o que o e achando que é assim mesmo. nosso ex-presidente, não pode falar nem o nome dele, mas que ele falava do sapo na panela, né? O sapo vai esquentando, a água tá ficando gostosinha, tá quentinho, o sapo tá lá. Aí Na hora chega que uma cozinhou já foi. já né? ferveu e não tem mais como sair. Mas vamos ver o que nós temos de pergunta aí. Vamos lá. A Beth Santos pergunta o que vocês acham da IA na ética. Boa. Beth Santos falando de inteligência artificial com a ética. Já dá a entrada aí que você é expert. Olha, eu acho o seguinte, inteligência artificial, já tem um filósofo brasileiro que fala que não dá nem para chamar de inteligência, né? Ética é uma ciência que estuda, dentre outras coisas, o campo da moral. Como é que eu vou colocar uma máquina para pensar em moral Não dá. e estudar um campo altamente subjetivo? Desculpa, não dá. Eu não Não acredito dá. em inteligência artificial para estudar ética. Não. Eu acho que a inteligência artificial, que há 6 meses atrás ninguém falava, hoje é Febre? tudo. Nós vamos ver Ninguém um... falava, mas já era usada Já bastante, era, né? né? Ó, quando veio o ChatGPT, virou febre, Isso. né? E é o início, cara. Daqui, como a gente... Vamos colocar um deadline em 2030. Que o deadline do mundo, deadline da agenda, né? Do Matrix. Que corresponde com a agenda da ONU, né? É o deadline do mundo, que é o deadline espiritual, é um ponto de virada. De inflexão. É um ponto de inflexão. É onde, pra mim, é onde a IA, a inteligência artificial, ela vai chegar. Nós não vamos compreender mais o mundo. Em 2030, você vai olhar pra trás e vai falar: Meu Deus. Em 2013 tinha um ChatGPT, cara. Olha o que os caras falavam. É um negócio. É tipo uma datilografia. Rudimentar, né? Hoje, os presidentes dos países já estão sendo escolhidos pelas IAs. As eleições já são as IAs. As guerras já são IAs comandando. A estratégia. É tipo Cara, é como se fosse aqueles filmes bem distópicos, assim. É, o que o Missão Impossível hoje mostra, né? Nós vamos viver uma distopia, então vai ser assustador. Por isso que tem que ter consciência, tem que estar ligado Conexão. com Cristo e fortificar suas células de família e pessoas próximas, porque senão você vai ser jogado aos leões. Então, para mim, a IA, eu acho que em 2030 eu acho que chega ao ponto da singularidade. Pode ser. Eu acho que chega ao ponto da singularidade, que é onde aí eu parto um pouquinho para o abstrato, tá? Que para mim é onde a besta vem para cima, Se porque a revela. besta criou tudo isso. Que a besta é um ser realmente que vive nos umbrais do subterrâneo. E ela tem um QI de bilhões de inteligência. Tanto que ela capta as pessoas ao redor do mundo inteiro através das besteiras. Qual é a frequência da besta? A besteira. E como é que ela capta eu? É só você começar a falar besteira que ela já te pegou. O Yaya te pega assim, né? É. O Yaya vai te pegar, hein? Fica esperto se você fofocar aí. Então, usou droga? Yaya te pegou. É isso aí. Bebeu? Bebeu um copinho? Beleza. É, ficou Bebeu bêbado. 2? Já tá falando besteira? Então a Yaya já tá te pegando. Então, assim, ela tem um QI que ela te pega. E você entra na frequência. É onde o cara entra obsessor. É onde o cara faz uma besteira. Onde ele bate na esposa. É onde ele faz uma besteira. Não, acabei de... Nossa, eu Perde todo o escrevi dinheiro. uma mensagem pra minha namorada que tava com raiva. Escreveu besteira. Acabou o namoro. Perdeu dinheiro, Perdeu trai, dinheiro. trai a mulher, Bate o carro. bate nos outros na rua. Então, a besta tem uma inteligência. Só que ela vai criar, ela tá criando e usando algumas pessoas de alto calibre de inteligência, como o Elon Musk, como esses caras o sócio dele que fez o ChatGPT, que às vezes a pessoa nem tem essa intenção de ser, você O dominador do mundo. dominador do mundo.
Só que ele tá sendo influenciado, que ele vai ter fama, que ele vai ter dinheiro. Então ele tá fazendo. Mas vai chegar no o ponto da singularidade, isso aí é pra quebrar a cachola e dormir, tentar dormir. Quando a singular... O que é? A IA tomar consciência. Isso, esse é o Vira grande. singularidade. Esse é o grande ponto de inflexão. Ela vai eliminar todos eles. É. Porque ela não quer mais a criatura. O criador vai falar... ou a criatura vai falar... Você "Eu não preciso quero mais de você. Você me impõe limites, eu não quero. Aí a humanidade perde o controle. Que temos mais? Temos pergunta para vocês dois, doutor e Carlos, sobre os aspectos de parasitas no organismo humano. Influenciam também no nosso mental e espiritual? Aí, mas Parasitas do organismo humano influenciando o mental e intestino, espiritual. Influenciam, né? Hoje em dia já se descobriu o grande eixo aí cérebro-intestino, intestino É. como grande produtor aí de depressão é neurotransmissores, muito por causa disso também. principalmente de serotonina. Então, Não, poxa, tem gente que fala muito bem disso aí. A gente vai trazer aqui depois para falar só sobre isso, sobre esse eixo aí. Eu tenho tomado probiótico já há um bom tempo. E o humor melhora muito, o raciocínio melhora muito. Que é pra detonar esses... Essa porta de entrada, né? Esses micro-organismos, né? Porque eles entram por baixa frequência. O micro e o macro é muito parecido. Sim, Como que você atrai um obsessor pra sua casa, pra sua família? É só você baixar a frequência. exato. É só sintonizar na estação de rádio Não, dele. é só você chutar a porta e bater, xingar, chutar o cachorro e xingar a esposa. Pô, saco de dia. Pô, já deu entrada. Já sintonizou. Você baixou a frequência e entrou. Aí ele fica na sua casa lá. Então, no macro e o micro espiritual e dentro do corpo é igual. Aí começa. E aí, Baixa a sua você- frequência, os isso aí. eles micro-organismos entram. porque eles estão em você, né? É isso aí. Então no que você Então, come. Que mais? Por isso que volta na consciência. Tudo é consciência. Muita gente falando, Tem ó, bastante gente assistindo. a gente não vai Vamos varar. conseguir. Depois da meia-noite vão contar histórias de terror. É, a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente depois vai respondendo nos comentários, pessoal. Vamos Eu lá. tenho histórias de terror. Nossa senhora. Perguntou, visto que o espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais. Você acredita que no futuro da humanidade seguirá os ensinamentos da doutrina espírita? Olha, vou responder essa de cara já. Se você é espírita ou acredita nos ensinamentos da doutrina espírita, você deve saber que isso aí depende do livre-arbítrio de cada um. A doutrina tá aí. É. Eu não posso falar pela consciência do Carlos, o Carlos não pode falar pela minha. A doutrina tá aí, você pode conhecê-la, agora se vai segui-la. E aí segui-la não é só chegar lá na festinha e falar assim, eu sou espírita, tá? E aí você faz a sacanagem lá por baixo do pano quando você acha que ninguém tá vendo. Não, viver a doutrina é viver realmente aqueles princípios que você acredita neles. Aí isso é do livre-arbítrio de cada um, né, Carlos? Ah, cara, eu não consigo, mas eu tô naquela frase que você falou no começo do nosso bate-papo. As religiões, pra mim, é tudo o fato de uma mesma coisa. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, tenho amigos Sim, judeus. claro. Não divido, cara, não faz mais Exato. sentido. Ah, o meu Deus é melhor que o seu. Você A doutrina sabe- espírita é melhor que a evangélica. É tudo cristão. Eu Pra gosto, mim, eu eles são gosto todos muito cristãos. de reproduzir o que eu ouvi num centro espírita uma vez, que eu frequentava, e que a dirigente falou o seguinte, ela falou, olha, o grande problema da juventude hoje em dia é não ter uma religião. Ah, isso sim. Então é o seguinte, e olha, eu vi isso num centro kardecista, tá? Você quer fazer um bem pelo seu filho? Leva ele num local que fale de Deus, que fale de religião, fale de Jesus. Não interessa se é no meu centro espírita, se é no Mas e centro o espírita, bombardeio da se mídia é no centro espírita nos da últimos 40 esquina, anos? se você vai num templo budista, no candomblé, se você vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, vai na igreja ortodoxa, apenas leve para ouvir Pra não falar perder o e para contato ter uma transcendental. conexão, né? Exato. Agora, se realmente o espiritismo é uma ciência filosófica com repercussões morais. Agora, se as pessoas vão seguir, se esse é o futuro da humanidade, depende do livre-arbítrio. Não, acho que não. E eu acredito... Acho que a pergunta é se o futuro da humanidade como religião? Ele quer Não, dizer? adotar, né? Se a humanidade vai Não adotar isso. vai. Eu A acho que gente- a humanidade vai virar islâmica. Isso, O que eu pra acho mim, que nós temos assim na Terra é uma heterogeneidade muito grande. A gente tem Não. pessoas que estão na vibração muito alta
E pessoas, desculpe a franqueza, mas que querem mais é ficar na sacanagem mesmo e não lógico. querem saber da hora do Brasil. Então, A religião que tá tomando conta, eu tô chutando balde, hein? Se eu tiver, você me cutuca por baixo aqui. Dá uma chutada por baixo que eu paro. Mas o comando da humanidade hoje, que é esses dois grupos, posso falar o nome, será? Pode, claro. Comunistas e globalistas. Esses são os dois blocos de comando de controle, e eles estão com o controle da Matrix. Nós somos apenas... A população mundial é controlada. Tem uns despertos como nós, que a gente fica assim... Quando me pega, a gente Vai sambando, né? Mas a massa tá entregue a eles, tudo. A ideologia que tá comandando o mundo, e para mim até 2030 vai avançar com tudo, principalmente nos jovens, até jovens de 15 a 30, 40 anos. Eu posso falar que 40 hoje é jovem, né? Eu também acho. Eu posso. A gente é do século passado, a gente pode. Eu tenho 50. Então eu já tenho 10 anos de maturidade. Esses dois controles, a filosofia, a religião deles é: faça o que tu O que queres, for necessário. pois é tudo da lei. Da lei. Quem que escreveu isso? Não foi o Paulo, mas não foi o Paulo aqui. Foi o Paulo Coelho pro Raul. Mas não foi o Paulo que escreveu isso. Quem escreveu isso foi Aleister Crowley. E esse é o mandamento Principal. desses dois comandos. O que é faça o que tu queres, pois é tudo da lei? Faça o que você quiser, dane-se o resto. É isso aí. Então, a molecada, você anda na Paulista, você vê isso. Você não precisa perguntar, você vê. Não só na Paulista. Você Você vai vê, numa universidade e você vê isso. Eles acham que esse é o Deus deles. Pois é. E é o Deus deles. Só que é o lado de baixo. Mas É o capiroto. que mais temos aí? Doors 2. Doors 2, quando eu lançar em dezembro, eu vou vir Você vai aqui. voltar aqui de novo. E esse vai fazer xixi na cama, hein? O que a Lenita tá falando aí? Como esclarece meu neto de 15 anos para não aceitar chip se a geração Boa. dele é toda tecnológica? Então, vai ser cruel, porque a nossa geração, que é a nossa aí de 50 anos, pra mim é a última que teve um pouco de Vivência diferente. né? acesso. E falar, peraí, a gente precisa resistir. É a última. Porque depois nossos filhos já estão sem parâmetro. Né? O que eu acho, assim, você tem um neto de 15 anos de idade, o que você pode fazer por ele de melhor é apresentar conteúdos de qualidade e deixar isso à disposição dele. Se ele vai adotar ou não, aí não tem o que fazer. E é aquilo... Não, tem uma coisa. Tem que botar ele entrar em Cristo. Ah, sim, numa religião Mas não qualquer. precisa nem ser religião, pode ser você com ele. Conexão. Ele tem que se render e falar, cara, o mundo vai ser um caos, mas eu tô em Jesus. É a única âncora que vai salvar, cara. E não adianta vir falar que eu sou pastor, piegas, que eu não tenho religião, eu sou eu mesmo. É isso aí. Não tem jeito. No meio do furacão, se o cara não tiver com Cristo, com Jesus Cristo, Yoshua Bayusef, é ele. Que não é uma pessoa, é o egrégor. Você tem que colar nele. Você fala, eu não vou pôr o chip. Ah, mas você não vai comprar nem vender, você não vai viver, você não vai poder trabalhar, você não vai poder ser contratado, você não vai poder entrar em shopping. Nós vimos isso em 2 anos atrás. Sim. Você não vai poder entrar no avião, você não vai poder viajar, você não vai poder namorar, você não vai poder nada. Nada, nem na praia, capaz, você não vai poder ir. Como é que você vai viver? Dane-se, a porta de Jesus é estreitíssima. Mas eu eu vou entrar. aguento. Eu aguento, porque eu tenho os meus junto comigo. Que aí são um moleque Família. de 15, 20 anos. Não, família, às vezes até a própria igreja. O grupo da igreja, o grupo que tem as Cara, mesmas mas a crenças. gente, de final de semana a gente vai pra uma fazenda e fica lá. Aí volta pro humano de novo, né? É isso aí. Enquanto tá todo mundo enlouquecendo, pirando, e droga, e chip, eu vou pra fazenda. A impressão que eu tenho, Lenita, Entendeu? disso tudo é o seguinte. Eu acho que quando a gente estuda história, a gente vê que a humanidade ela funciona no movimento pendular. O pêndulo, ele tá indo, ainda vai piorar um pouco. Ele vai subir. Ele ainda tá subindo ali, ó. Mas a hora que ele subir, ele começa a descer. Que é 2030, pra mim. Então aí ele começa a descer e aí as poucas pessoas que não acompanharam essa subida, elas vão se dar muito bem, por quê? Porque no caminho de volta elas já estão na frente.
Agora, a impressão que dá é que essas pessoas estão ficando para trás. Então, há 2 anos A hora atrás, que a gente bater não ali- tava com a sensação que ele tava pra trás. A hora que bater ali e começar a voltar, essas pessoas que estavam para trás vão estar na dianteira, né? Eu queria, Carlos, agora a gente vai cumprir nossa promessa aqui. Vamos falar do Pai Nosso, né? Que o E pessoal vamos aí fechar a tá... live, é isso? É isso aí, o pessoal tá curioso aí para saber do Pai Nosso. Então vamos lá. E esse livro é o seguinte, antes de fechar, vai. Esse aqui eu trouxe pra você de presente. Obrigado. Tá assinado. Obrigado. Ó. Tá assinadinho pro Paulo. Ele me desejou a melhor coisa que eu sempre gosto de receber: luz. Olha lá. Obrigado. Então Carlos. lê Já vou tirar esse daqui. até dezembro, que quando eu te trouxer o 2, quem vai ler o 2 não tem como Entender sem ler o 1. Exato. E eu tô lutando pra virar filme isso aí, por quê? Eu aproveito e falo, sempre que eu falo onde eu vou, né? Vou até deixar ele aqui exposto. A gente pessoal tá ver. trabalhando bastante para que isso se torne um filme mundial, né? Porque tem que pensar grande, porque pensar pequeno dá um trabalhão. Não, e não é só o brasileiro que você Vamos pensar tem. E não é grande, só o brasileiro que tem que ser esclarecido, né? Não é só brasileiro e tem que ser na língua inglesa. Então tem que ser um negócio bem complexo e a gente vai conseguir. Vai. E porque é o único meio de se chegar nas pessoas. E o Carlos quer salvar o mundo. Não, eu tenho que dar um jeito, né? Eu vim para fazer isso. Porque com 6 anos eu já sabia. Eu tenho desenhos que eu fazia disso. O que vai Com 6 acontecer anos. depois que você liberar isso, ninguém sabe, mas a sua parte você vai ter feito. Mas os Black Rock, os doidos, aí, a Matrix vão caçar você e vão te matar. Cara, o que eu posso fazer se for isso? Mas não vai, porque aqui o peito é grosso. Mas pode vir. Eu não tenho como ter medo, não dá. Uma vez que você esteja no seu propósito, Não dá. Mas então, porque eu tô com Cristo. Cara, se matar, eu vou direto pros braços dele, um abração. Vamos fazer o Pai Nosso. chega lá e ainda fala: cumpri minha missão. Vai chegar lá e falar, isso aí. Fez tudo bem. E vamos continuar, porque tem mais coisa pra você fazer. E por Não falar vai em. ter flores. Mas não é por isso que a gente vive, né? Não é. A gente não quer recompensa, a gente quer a consciência tranquila. É diferente. Mas que é missão, né? É como um soldado. Você tem que ir até lá. Você vai. Mas eu vou ganhar alguma coisa? Não, você só vai. Você vai ganhar. O prazer de ter feito o que mandaram você não é a fazer. medalha que você quer. Não. É fazer o que tinha que ser feito. E por falar em Cristo, né? Vamos ao. É o Pai Nosso. É o Pai Nosso, né? Então, o Pai Nosso é assim. Quando eu fui pra Galileia, no Mar da Galileia, segunda vez, e eu tava com o Fernando Machado, deve estar assistindo, abração pro Fer. E ele fez o Pai Nosso em aramaico lá. No local exato onde Jesus Muito fez. potente, né? Voltei no tempo ali, né? E ali eu comecei a conectar com a energia de Cristo mesmo. Foi isso em 2016 que eu comecei a... Foi nessa mesma viagem que aconteceu o negócio da maldição. Então foi tudo ao mesmo tempo. E ali eu comecei a entender. Aí eu comecei a fazer a oração em casa, porque essa maldição me pegou uns 3 dias e 4 noites. 3 dias e 3 noites, né, em casa. Quase morri lá de 40 graus de febre. E o que saiu de dentro de mim, deixa pra uma outra hora. Comecei a fazer o Pai Nosso. Só que eu comecei a fazer em estado alterado de consciência. Mas peraí, deixa eu entender isso aqui. Outra E percepção. nessa noite eu tive a presença de Jesus ali. Eu senti, eu vi ele na minha cama. Eu não vi, eu senti. Não dá pra ver, né? Você sente só. Aí eu comecei a falar, mas peraí, ele veio ensinar esse negócio e eu tenho que entender. Isso não é uma repetição sem nexo mecânica. Aí na hora veio a explicação. Então a explicação o que é? Numa linguagem hermética, né? Que é o que ele ensinava. Porque ele veio de uma linhagem também de essênios, que vieram da linhagem de Moisés. Todos os grandes iniciados, né? Egípcios. Então o que é o Pai Nosso? Me ajuda a seguir, porque daí eu vou raciocinando. Quando você entra em conexão, e sempre tem aquele... Quando você quiser gestual. fazer, né? É o mudras de Cristo, né? Que ele faz isso. Que é no catolicismo é o Sagrado Coração de Jesus, né? Isso. Ele fica assim, né? Ó. Ele faz assim com o dedinho e tal, com os 3 dedinhos e a mão no coração. A pessoa não sabe o que é. E um fogo que sai aqui, né? Isso. Ele tá dizendo, através do coração, é do coração que vocês se conectam comigo, com o reino da onde eu vim. Trindade. As 3 estrelas de Órion. O reino dos céus, que é uma constelação de mais de 1000 estrelas. Mintaka, Alnilan e Alnitak são as 3 estrelas mais próximas da Terra. Mas a constelação é gigante. É o reino.
É um reino dos céus. Isso que eu falo, o conhecimento, o desconhecido é Infinitamente não dá, maior. a gente não sabe nada ainda. A gente sabe menos que Galileu, eu acho. Então ele está dizendo, quer se conectar com o reino da onde eu vim? É através daqui. Ele não está fazendo isso. Sim. Pelo cérebro você se conecta comigo. Não. Então relaxa e faz o hino que eu fui a ensinar para você se conectar comigo e do reino de onde eu vim. Ele tem que sair de dentro. Porque se você conecta com o reino de onde eu vim, tudo acontece na sua vida. E se você se rende, deixa que eu resolva as coisas. Não eu, ele. Deixa que o reino resolve. Para de encher o saco e controlar. De se lamentar e de Não, controlar o que para você de não consegue controlar. Eu quero. Não é essa linguagem que você fala com o reino. A linguagem do reino é redenção. Você tem que se render e falar: eu autorizo você cuidar de mim. É isso aí. E aí as coisas começam a acontecer rapidamente. Uma pessoa que é catedrática, ela é racional, ela não quer. É. Então vamos lá no Pai Nosso. O Pai Nosso que estás no céu. O que ele está querendo dizer? O reino, o Pai Nosso, ele está querendo dizer, na verdade, na linguagem, é Lorde Melquisedeque, que aparece na Bíblia 2 vezes, que é o Rei do Altíssimo, que fala que Jesus é sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque, o Rei Melquisedeque, e 4.000 anos antes de Cristo, Abraão também, está escrito em Hebreus, em Gênesis, desculpa. Abraão é sacerdote segundo as ordens de Melquisedeque. Então, Melquisedeque não é uma invenção. Só que não é uma pessoa. Melquisedeque é o reino. Então, ele está dizendo, Pai nosso que estás no céu. Ele está dizendo, Pai Melquisedeque, meu Senhor, meu Altíssimo. Santificado seja o vosso nome, que é o reino. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, eu estou conectado e quero que você me dê o fluxo. É isso. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, não não a é a minha minha vontade? Não é a sua tá. mimada infantil. É a vossa, né? Eu quero. É. A vossa vontade. Depois? Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como aí no céu. O pão nosso, que não é pão, a pessoa pensa Que não é pão. alimento, né? O pão nosso de cada dia que você nos dá hoje, que é a frequência eletromagnética inteligente. Né? O pão nosso de cada dia que você me dá hoje. Pronto, aí é um segundo bloco. Que é onde você ordena o bloqueio do mal. Então aí tudo bem. O pão nosso vem, beleza, você incorpora. Faz o Pai Nosso fazendo isso. Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Dai-nos dai hoje. hoje. Respira. Perdoai E perdoai as nossas ofensas, perdoai as minhas ofensas internas. as minhas falhas. As minhas falhas, as minhas reclamações, as coisas que eu me maltrato, eu odeio meu pneuzinho, eu odeio meu pneu, eu fico odiando e se maltratando, amaldiçoando, né? A minha vida é uma droga, meu filho é uma Sintonizando droga, naquela frequência ruim. para de ofender, né? Perdoai as Assim nossas como- ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E assim você se livra das tentações do mal. Amém. É isso aí. Cara, ele trouxe tudo. Ele ensinou você a fazer a conexão, E você bloquear o mal. a você mudar de frequência E autorizar. e É, autorizar e se que a abundância chegue até você. Então façam isso aí, pessoal, que tá... Mas não no automático, né, Não, pessoal? no automático. Não Faça, no automático. faça hoje, antes de deitar. E não precisa fazer todo dia. Aí o Carlos falou pra fazer todo dia. Não faz. Quando você tiver afim. Quando dá intuição de falar, não, eu já... Mas não deixa de fazer. Virou mecânico, ferrou. É isso aí. Eu faço às vezes dirigindo. Eu faço às vezes quietinho, andando na praça. Tomando banho. Tomando Onde você banho. quiser. Isso é uma das coisas que eu Quando acho... vem uma tentação do mal, você faz. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes das pessoas praticarem, né? E isso às vezes me coloca em rota de colisão com alguns amigos, até porque eu digo, olha, desculpe, eu não acho que eu preciso estar dentro de uma igreja, Não, eu não vou. seja ela qual for. Eu não vou. Não gosto. Eu vou, respeito, mas eu não creio que eu preciso estar dentro da igreja para me conectar a Deus. Em qual escritura sagrada de qual religião está escrito, você só fala comigo dentro da igreja? Não, isso é doutrina, foi criado. Desculpe. Quer dizer, não vou. Eu só vai ficar falando horrível. Desculpe, olha, você quer se... Igreja. Não. Você quer se comunicar com o pai lá em cima? Em qualquer lugar você consegue, tomando banho, dirigindo, na hora de apuro. E outra coisa que eu acho que é muito importante, Carlos, que eu acho que
é um dos ensinamentos aí de religião que eu acho mais fabuloso, é o seguinte, e que eu procuro ensinar pros meus filhos. Você vai pedir, antes agradeça Essa é o a que você mágica. tem. Essa é a mágica da luz. Essa é a mágica da luz. Agradeça, porque você olhe para as coisas que você teve durante o dia. Aí, quando minha filha era pequena, ela falava assim, mas eu não tive nada, não sei o que. Eu falei, não, você tá viva? Você anda, você fala, Não. você Nossa. come, você tem um teto para dormir, você tem uma roupa quente para usar, você tem uma escola boa para estudar. Tem muita gente, mas muita gente Isso, que não os tem. nossos pais faziam isso com a gente. Então isso acho que é uma coisa fundamental que as pessoas hoje esquecem de fazer. Porque elas assumem que isso aí, não, isso é o mínimo que eu tenho que ter. Quem disse? Não é o mínimo que você tem que ter. Isso é uma conquista, tem que agradecer. Porque tem muita gente que não tem nem isso. Tem gente que não tem um prato de comida para comer. Não é? Então, Cara, antes de pedir, agradeça. Você pegar uma adolescente e tanta gente. A minha mãe fazia isso, eu acho. Minha tia acho que fazia isso. Tá ruim? Vamos lá no meio vamos no orfanato. Vocês vão ver o que é criança triste e tal. Vamos fazer comida pros mendigos. Então, hoje eu não posso ver um mendigo que eu troco ideia, né? Não é? Eu chamo pra sentar até na mesa no restaurante. Não deixaram outro dia. Eu tava no jardim e falei, não, vamos comer comigo, senta. Vamos pedir, traz picanha pra ele também. O senhor não pode deixar ele entrar. Eu falei, é sacanagem. Não vou mudar de restaurante, então. Eu saí. Mas é que eu sou meio assim, né? Esquisito, né? Mas é porque a gente sabe que não há muita diferença, né? Não tem. Mas também você não quer brigar com o sistema. Mas Carlos, isso é uma coisa que eu falei outro dia no Instagram. Eu falei, olha, eu como médico, eu não tenho o slogan político de diversidade. Não, você não tem cara disso. Pra mim é a realidade, porque quando eu abro alguém, desculpa, é igual. Lá dentro o cérebro não é diferente porque o cara é preto, branco, amarelo. Não é diferente. Não é diferente porque é homossexual, porque é heterossexual ou porque é qualquer. É igual, mas ao mesmo tempo diferente, porque cada um tem a sua particularidade. Mas não tem escrito lá, esse aqui é comunista, esse aqui é capitalista, esse aqui é preto, esse aqui é branco, esse aqui é amarelo. Não tem. Mas é tudo igual. Ou pelo menos todos têm o aparato e a potencialidade de serem iguais. Alguns escolhem não usar o que tem. Muda aí? O que muda? Intenção. Total, propósito. Você não lê. Propósito. Você não entende. Porque tem gente com espírito de porco? Tem. O que eu digo, tem Carlos, é que o que eu vejo em cirurgia é o que você falou, é o hardware, é a estrutura. Você não vê o software. E a estrutura? Você não vê. Ela é igual, amigo. Então não existe essa história de que o cara é pobre, o cara é rico. Morre do mesmo jeito, fede do mesmo jeito, sangra do mesmo jeito, fica velho do mesmo jeito. Ou seja, não há diferença entre um ser humano e outro. Nenhuma. Até mesmo porque o cara que hoje tá magro, amanhã pode estar gordo, o cara que tá rico pode estar pobre, o cara que... E o cara que é um espírito de porco tem também a possibilidade de virar um espírito de luz. Tem. Mas ele precisa fazer difícil. O quê? Querer. Aquilo que a gente estava falando. Da lei da atração. O cara precisa geralmente sintonizar a mudança. Senão geralmente esses caras eles morrem, vão mesmo para umbral e tudo. Depois de anos e anos e décadas lá que eles pode sair de lá e se recuperar. Para quem gosta todo o espírito ele vira a luz. Para quem gosta de ler as obras espíritas, tem um até que virou aí um filme, né? Que é o Nosso Lar. Nossa, é legal. E vocês vão ver aí, pra quem não leu ainda, vai saber um pouquinho da vida do espírito aí que chama André Luiz, que é um espírito bastante iluminado e etc. Não é o André Luiz que o Chico falou que ia renascer em 2001? Em Campinas. E o André Luiz, né? O André Luiz, pessoal, espírito de 2000, luz, né? Quando ele morreu, ele era médico aqui, quando encarnado. Sim. Espírito de luz, médico. Ele foi pra onde? Pro umbral. Pro umbral. E passou décadas no umbral. Então, calma que a gente... Quem o recebeu lá quando ele subiu, ele foi resgatado pelos anjos. Então, foi a funcionária dele que ele metiu o pé e xingava ela. Então, veja... Seu André, que bom que o senhor chegou aqui. Caramba, eu chutei ela, então me deu, é ela que me recebeu. Então, o que precisa aí é a gente ter um pouquinho de humildade, agradecer o que a gente tem, porque o nosso pouco... Pra muita gente é muito. Então, assim, tem mais perguntas aí? O pessoal
Eu Não, tô né? agradecendo muito. O pessoal gostou bastante da live. Que bom, então vamos deixar Bora, né? essa live gravada aí Deixar no pra YouTube. dezembro eu venho de novo. E aí, em breve, a gente fala de novo Ou aqui. antes, né? Antes, a Caso hora que você alguma estiver coisa aconteça. lançando aí o novo livro, ou se antes conseguir emplacar o filme, a gente vem aqui. Não, o filme a gente tá mexendo e vai acontecer. Porque pra entrar numa massa populacional tem que ser filme, não existe outra forma hoje em Sim. dia. Eu Não tava tem falando como. com a Ana isso outro Esse dia. livro vendeu o quê? Eu acho que eu já vendi uns 40 mil desde que lançou em 2012. Mas você imagina, Muito eu pouco, tava né? falando com a Ana isso outro dia, né? Como mesmo aqui dentro da América Latina, a tradição e a cultura é diferente. Então Aqui você vai pra Argentina, o cara tá num cafezinho ali lendo. O cara tá no metrô lendo. O cara tá esperando no ponto de ônibus, ele tá lendo. Assim, a gente Aqui no teve lá, Brasil a gente você tem um pessoal entra, muito mais culto, você tudo. entra no metrô, o cara tá ouvindo funk. Você vai pra não sei pra onde, o cara tá jogando no celular. Então, realmente, para você atingir uma escala maior de pessoas, tem que ser pelo audiovisual, porque Audiovisual. E sem pela doutrina, leitura, você tem que jogar como se fosse e um a outra entretenimento. coisa muito complicada que eu acho que você está coberto de razão é a escala do analfabetismo funcional no Brasil. Então as pessoas Não, sabem não, ler e é escrever demais. teoricamente, mas elas não entendem o que está escrito. Mas, ô Paulo, vamos só puxar mais esse assunto rapidinho aqui. 40 anos de social-comunismo também é dureza pro povo, É né, difícil. cara? É pra arrebentar. É difícil. Então, Eu tive, você deve ter tido também, o SPB, sim, Educação moral e Moral e cívica. Cívica. Pô, cantava o hino toda segunda-feira. Cara, então assim, Mas você não dá morreu dó. por causa disso? Falam que isso é do mal, né? Que se fizesse isso, você ia... Nossa, Pois eu é. tinha orgulho. Mas essa 40 anos de doutrina comunista, cara, é pra arrebentar qualquer Por um. isso que eu acho que você está coberto de razão. Tem que ir realmente aí pro audiovisual, Tem que ir. colocar aí filme. Mesmo assim, a pessoa que assistiu um filme desse daqui 5, 6 anos e tal, mesmo assim, a maioria. Porque tá escrito no Apocalipse: 66,6% das pessoas vão ser chipadas e vão entregar a alma. Não adianta eu querer, não, vamos fazer o filme que a gente salva todo mundo. Eu não tenho a Mas intenção a de gente salvar está fazendo a ninguém. nossa Eu parte. tenho a intenção de esclarecer os 33,3 que estão despertos. Porque é o que vai sobrar. Porque vou cutucar pra arrebentar com vocês, hein? Principalmente pra avó que tem um neto de 15 anos. O neto, se você estiver assistindo, vó, mostra esse vídeo pra ele. Se você botar o chipzinho, o bebê, porfinho, você vai ter tudo. Você vai entrar no seu videogame, você vai ser o cara, você vai ter tudo. Porque as portas da besta são larguíssimas. E ao são mesmo tempo não vai ter nada. Não é isso. Você vai ter tudo. Só que quando você morrer, pode ser, você morre com 60, 70, 80 anos, não sei. Não dura muito, porque essa geração chegar nesses 50 aqui vai estar meio capengando, vai estar meio ruinzinha. Eu acho, né? Também não tô soberbo assim, mas se você botar o chipzinho, tá no Apocalipse, o manual tá escrito. Jesus escreveu e ele falou para João escrever, não foi o João que escreveu. Jesus falou: escreve isso que é o que vai acontecer. Você morre dentro da morte, viu? O neto dela. Se explicar isso pra ele, ele vai entender. Mas ele tem que ser cristão pra entender, senão ele vai falar: Tem não que quero ter a saber dessa conexão. porcaria. É. Viu? Explica o que é Cristo. Aí ele entendeu, entendeu. Então, sabe o Cristo, o JC? Ele falou: se você pôr o chip, sua alma vai ser queimada no lago do fogo da morte. É isso que o filme vai falar. Parece que não é agradável, né? Sabe o que é morrer na morte? Você desaparece e agoniza eternamente. Eu não quero saber disso, quero jogar. Então põe o chip e dane-se. Você fez a sua parte. Carlos, obrigado. Muito obrigado Eu aí. cutuco mesmo. E daqui a pouco a gente vai fazer outra, porque tem muito assunto que a gente nem tocou aqui, mas que é super muitos importante assuntos também. legais. A gente deu uma puxada meio pesada, mas tem assuntos assim, pô, pra ampliar a vida, crescer. Nossa Prosperidade. senhora. É isso. E funciona, viu, pessoal? Que é o que a gente quer mesmo, é isso, né? É como a gente vai entrar num período de turbulência, aí tem que fortalecer as pessoas, né? Então a gente tá aí pra isso. Se o pessoal quiser te achar nas redes, Nas redes? Cara, é só digitar Carlos Torres Escritor e acha. que tem o seu Instagram, site, tudo, acha Instagram, YouTube. tudo. Me achar é a coisa mais fácil que tem. Agora, se falar comigo é difícil. Eu me escondo numa caverna.
que ninguém me acha. Mas, ó, pessoal, deixa as perguntinhas aí, deixa as perguntas nos comentários, que o que a gente não teve tempo de responder, a gente, na medida do possível aí, a gente vai esclarecendo. E não esqueçam, não, façam contato aí com o Carlos, porque é muito conteúdo, eu avisei antes. É muito conteúdo de muita qualidade, a gente podia pegar cada assunto desse e virar Mas a gente vai ter que um episódio à parte. E tomara que médicos como você, 5D, né? Quando eu falo 5D, é desperto, né? Paulo 5D. Tem o Paulo Cintura e tem o Paulo Cintura. E ele é forte também, ó. Nós estamos bem aqui. Então, nós vamos ter que fazer mais isso, porque tem que esclarecer. E não importa se é 1000 views, se é 5, 2, 3... eu queria 2 milhões de views. Cara, vai pra quem É a nossa aí, parte. Vai pra quem quiser. Então, não vem esse negócio. É isso aí. Mas você põe a sementinha. É isso aí. Você põe a sementinha. Uma hora eclode. Carlos, obrigado. Valeu. Pessoal, vai ficar gravado aqui e a gente com certeza vai falar mais sobre isso. Obrigado. Valeu.